Olá, bom dia, 10 horas em ponto, conforme combinado, cá estou eu, no nosso novo horário do All News. A partir de hoje, a gente vai se encontrar nesse horário, sempre às 10 horas em ponto, aqui com análise de qualidade, como você já está acostumado, com o nosso time de colunistas do UOL, além dos colunistas, dos convidados especiais, para nos ajudar a entender os acontecimentos, não só do Brasil, mas também do mundo. Justamente nesse momento que a gente vive essa guerra, né, entre Israel e o Hamas, e que traz ali tantas questões que a gente precisa analisar e entender. Então, por isso que a gente está nesse horário, com o time reforçado, vamos juntos até 12h30, com o nosso time de colunistas, comigo, Josias de Souza, Thales Faria, Madeleine Laxco, Jamil Chad, entre outros que vão surgindo por aqui ao longo do programa. Então, seja muito bem-vindo nesse novo horário, a gente está muito feliz de você estar aqui conosco e pode continuar comentando conosco aqui ao longo do programa. Nosso chat já está aberto. Pode mandar sua mensagem, sua análise também e compartilhando conosco aqui também o que você pensa a respeito dos assuntos do dia. O que é notícia nessa segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023? A guerra de Israel contra o Hamas chega ao 10º dia, com a possibilidade crescente de uma invasão militar na faixa de Gaza. A passagem de Rafah, na saída do Egito, permanece fechada em meio a um impasse sobre o cessar-fogo e a chegada de ajuda humanitária para Gaza. Milhares de pessoas estão aglomeradas perto do local. A gente vê as imagens de Gaza neste momento, incluindo o grupo de brasileiros que aguarda a reabertura da fronteira. A gente tem diplomatas brasileiros que estão negociando essa saída de um grupo de brasileiros. Segundo as informações da embaixada, são 26 brasileiros que devem ser transportados para o Egito, para de lá pegar um avião rumo ao Brasil. Entre esses 26 brasileiros, 13 crianças. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações com o próprio embaixador do Brasil na Palestina, que está negociando essa retirada dos brasileiros lá da faixa de Gaza. O total de mortos em Gaza já passa de 2.700. Esses são dados do Ministério da Saúde. Dezenas de corpos não identificados foram enterrados em valas comuns. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, diz que o Oriente Médio está à beira de um abismo. O Alto Comissariado para os Direitos Humanos reforça a necessidade urgente de um cessar-fogo humanitário. Militares de Israel dizem que 199 pessoas são mantidas neste momento reféns em Gaza. Esse número, ele cresceu, foi atualizado justamente pelo Exército de Israel. Eles falavam em 155 e agora 199 pessoas. E há a informação de que há uma jovem de 18 anos, filha e neta de brasileiros, que está entre essas vítimas, essas pessoas que são reféns neste momento do Hamas. A gente vai trazer também mais informações. O tio da Celeste, que é essa vítima, ele concordou em conversar conosco e virá aqui ao programa hoje para também trazer mais informações a respeito dessas negociações e das informações que o Exército de Israel traz sobre Celeste. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que o Hamas deve ser eliminado, mas que seria um grande erro neste momento Israel ocupar Gaza, que é justamente um dos planos de Israel de ocupar Gaza por terra, né, de invadir Gaza. A gente vai tratar desse assunto também aqui no nosso UOL News. Então, tudo a partir de agora você já pode comentar conosco, além do nosso chat, meu e-mail também disponível para você, fabiolacidral@uol.com.br. Eu vou direto para Brasília, me conectar com meu parceiro diário, lá vem ele. Em novo horário, né, Josias de Souza? Bom dia, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso novo horário das 10 horas da manhã. Deu para descansar um pouquinho mais, Josias? Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Tentei descansar sim, muito animado com essa nossa reestreia, né, se posso chamar assim. Agora às 10 horas, com mais tempo, até 12h30. Estou animado, Fabiola. Os fatos não nos intimam
a trabalhar e não falta matéria-prima, né? O que é muito triste, né? Porque o que a gente está debruçado neste momento é sobre essa guerra. As imagens que vão chegando são muito chocantes. É muito triste a gente ver o que está acontecendo neste momento, dos dois lados, inclusive. E por isso a gente dedica o nosso programa hoje, inclusive, a cobrir essa guerra. E a gente já se conecta ao nosso especialista aqui em assuntos internacionais, ele que trabalhou muito durante o final de semana, nos abastecendo de informações aqui na página do UOL. Jamil Chad conosco aqui no Abre do nosso programa, para nos trazer as últimas notícias sobre essa guerra. Olá, Jamil, bom dia, seja muito bem-vindo aqui também nesse nosso novo horário. Fabiola, bom dia, Josias, um prazer estar aqui com vocês. Apesar das notícias serem para lá de dramáticas, né? Você colocava aí justamente toda a questão dos palestinos, dos estrangeiros que estão na faixa de Gaza, dos próprios israelenses que foram feitos como reféns. E o que nós vemos, e desde o fim de semana isso ficou muito claro, hoje pela manhã ficou também absolutamente claro, é que você tem governos ou grupos negociando e usando seres humanos como moeda de troca. Essa é a verdade que está acontecendo hoje, tanto do lado do Hamas como do lado de Israel. E aí, claro, toda uma mobilização da diplomacia internacional para tentar retirar essas pessoas ou, pelo menos, lidar com a vida daqueles que ainda estão lá e que, claro, precisam ser atendidos. Olha, os números aqui da ONU são absolutamente dramáticos, Fabio, os que foram apresentados hoje pela manhã aqui em Genebra. Um deles fala que justamente mais de 1 milhão de palestinos foram obrigados já a serem deslocados dentro da faixa de Gaza. Isso representa metade da população daquele local. Ou seja, metade da população já não está em suas casas ou nas suas próprias cidades. Isso você, obviamente, imagina o drama que isso representaria numa situação normal. Agora, além disso, temos aí a informação de que não há nem água, nem eletricidade e que a comida está terminando. Então, é algo absolutamente calamitoso. Metade da população de uma região sendo deslocada. A ONU também traz um outro dado assustador. Já falta saco para embrulhar, basicamente, os cadáveres na faixa de Gaza, de tão rápido que tem sido essa expansão justamente no número de mortos. Em média, 11 pessoas mortas por hora na faixa de Gaza. 11 pessoas mortas a cada hora. Obviamente, são números dramáticos. Agora, o que está acontecendo do lado diplomático da negociação? Bom, o óbvio, vamos dizer assim, nessa situação seria que Israel não fizesse um ataque indiscriminado sobre a população civil. Mas essa não parece que será a opção mais clara. A opção mais clara, para alguns, seria retirar os palestinos da linha de tiro. O problema é que aí a gente abre uma outra negociação. Qual é essa negociação? Sair, por exemplo, pela faixa de Gaza para o Egito. E aí existem alguns problemas. O primeiro deles, o Egito não quer um fluxo de 1 milhão, 2 milhões de palestinos em seu próprio território, que foi alvo de uma ampla e intensa negociação nos últimos anos para que fosse estabilizado. O Egito vê isso como uma eventual ameaça, mas não é isso a única preocupação. A outra preocupação é que, se você esvaziar a faixa de Gaza de palestinos, obviamente é a própria causa palestina que fica esvaziada e, portanto, você não teria qualquer tipo de poder de barganha para dizer que 2 estados, a criação de 2 estados é necessária, afinal de contas, já não existem palestinos naquela região. Bom, e no meio disso tudo, a pergunta é óbvia. E as famílias? E as vidas, né, dessas pessoas que, obviamente, são alvos de uma barganha política, de um jogo político que vai muito além das vidas delas ou de qualquer tipo de vontade de sobrevivência. Então, é dramático por isso tudo. E, para completar, o que é, obviamente, algo que precisa ser dito, é claro, são os reféns feitos pelo Hamas. O Hamas, então, segura essas pessoas também como uma barganha para que Israel eventualmente não ataque, alertando: se vocês atacarem, esses reféns israelenses serão mortos. Enfim,
é uma história dramática, porque ela evidentemente, e todos esses exemplos que eu estou dando para vocês, mostra que a vida humana é barganhada, é usada como moeda de troca entre diferentes grupos, numa região extremamente complexa. Você resumiu bem, Jamil, o cenário completo. A gente vai focar em cada um deles, que eu acho muito importante, todos eles que são de extrema importância, que também são assuntos das suas colunas, publicadas durante o final de semana e hoje, inclusive. Eu queria começar com a mais recente delas, Jamil, sobre o que vai acontecer hoje no Conselho de Segurança da ONU. Como a gente sabe, o Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Há uma expectativa sobre a atuação do Brasil nesse sentido. E hoje pode ser votada justamente aquela proposta de resolução que foi apresentada pelo Brasil, né? E é uma proposta de resolução de um cessar-fogo humanitário em Gaza, que é o que o presidente Lula tem trabalhado nas conversas que ele teve ao longo do final de semana. Ele ligou para vários dirigentes, né, e líderes mundiais, justamente para conversar a respeito disso. É a proposta para um cessar-fogo humanitário em Gaza e a libertação dos reféns ligados e levados, né, os reféns levados pelo Hamas. Há também essa expectativa do governo brasileiro em conseguir a aprovação com o apoio da maioria dos integrantes do Conselho, que conta hoje com 5 integrantes permanentes e 10 rotativos. Essa sessão está sendo considerada um grande teste. Queria saber a sua expectativa, Jamil, e também o que deve ser o foco, qual é a pauta dessa reunião e mais os detalhes dessa proposta que será apresentada pelo Brasil. Vamos lá, Fabíola. De fato, é muito fundamental porque, claro, diante de uma guerra dessa dimensão, a pergunta óbvia é onde está o Conselho de Segurança da ONU, né? Qual é a ação que está sendo tomada? Mas, diante de uma crise já de confiança entre as grandes potências, o que a gente viu aí nos últimos meses é um imobilismo total da parte do Conselho de Segurança, porque você tem sempre alguém que veta uma proposta, uma resolução. Como é que funciona o Conselho de Segurança? São 15 membros, como você colocou, mas os 5 membros permanentes têm direito a veto. O que quer dizer isso? Se os 14 outros quiserem a resolução e um disser não quero, está vetado, ponto final. E isso é o que cria justamente a incapacidade de uma resposta internacional. Tem todo o debate da reforma do Conselho de Segurança, mas nós não vamos entrar nisso hoje, porque, obviamente, os palestinos não podem esperar uma reforma do Conselho de Segurança. Então, qual é o cenário de hoje? Hoje, às 18 horas do horário de Nova York, 19 horas do horário brasileiro, a reunião do Conselho de Segurança vai acontecer para votar 2 resoluções diferentes. A primeira delas foi proposta pela Rússia, que de uma forma muito, eu diria, oportunística, em termos diplomáticos, apresentou uma proposta para dizer, olha, queremos a paz no Oriente Médio, nós que temos o nosso conflito, mas não olhem para ele atualmente, vamos focar aqui no Oriente Médio, reposicionando Moscou como talvez até o pacificador, imagine só, apresentam então um projeto de resolução. O projeto de resolução então pede a criação de um corredor humanitário, mas Fabíola não cita o Hamas. E ao não citar o Hamas, o que acontece do outro lado é que, claro, o governo americano, o governo britânico e o governo francês, que são os outros membros do Conselho Permanente, membros permanentes do Conselho de Segurança, dizem não vamos aceitar essa resolução. Então, muito provavelmente, essa resolução vai ser vetada pelas potências ocidentais. E aí o que acontece? O Brasil, então, preparou uma resolução alternativa que tenta equilibrar, acomodar os dois lados. O que é acomodar dos dois lados? De um lado, dizer, como você já colocou aí, um cessar-fogo humanitário. O que é um cessar-fogo humanitário? Não é um cessar-fogo para a guerra, não é acabar com a guerra, é criar uma pausa para a guerra para que a população civil seja tratada. Ou seja, não é, olha, cessar-fogo, vamos agora negociar a paz. Não, é simplesmente um passo pequeno, mas para permitir justamente que a população civil possa ser atendida. Então, em primeiro lugar, o cessar-fogo humanitário. Segundo ponto, um corredor humanitário, permitindo que justamente possa fazer chegar remédios, alimentos, água até a faixa de Gaza. Mas também faz uma sinalização para os ocidentais. Qual é a sinalização? Primeiro, considera, e isso está no texto, tem uma cópia do
da resolução, está no texto, que considera os atos do Hamas como atos terroristas, que é justamente o que os americanos queriam ver no texto, atos terroristas. Pede ao Hamas que liberte os reféns. Outra concessão, outra sinalização para o Ocidente também. Agora, tem um ponto que ainda é muito complicado, que é justamente o que pede para Israel que desista daquele ultimato para que a população civil deixe o norte de Gaza. Ou seja, é uma negociação extremamente difícil, porque ela precisa ser equilibrada. Você precisa garantir que os russos não vetem, mas você precisa garantir que os americanos não vetem essa resolução. Vamos ver até às 6 da tarde do horário de Nova York o que vai acontecer. É muita incerteza neste momento, não há como dizer sim, ela vai ser aprovada ou não, ela não vai ser aprovada, mas é uma reunião fundamental para esse conflito. E só para completar aqui, Fabiola, a última vez que uma resolução no Conselho de Segurança foi aprovada e que falava da questão palestina e israelense, isso foi em 2016. Há 7 anos, o Conselho de Segurança não consegue fazer passar uma resolução que ligue com essa questão. Então, assim, não é algo, bom, o Brasil vai conseguir, a diplomacia brasileira fracassou, não. Nos últimos 7 anos, ninguém conseguiu fazer uma resolução passar. Vamos ver o que vai acontecer hoje, às 18 horas do horário de Nova York. Tem todos esses detalhes na coluna do Jamil. Esse encontro vai ser às 7 horas da noite. Só para a gente até falar aqui para nossa audiência, essas imagens que estavam passando enquanto você falava são imagens ao vivo de Gaza. A gente vê a todo momento, coloca de novo para a gente, David, a todo momento a gente vê essa imagem que vem ao vivo da faixa de Gaza com essa fumaça saindo a todo momento para a gente ver que os bombardeios eles não param, né? Fumaça e também todo o trabalho que ainda existe, tem muita destruição lá, essa fumaça que não para em nenhum momento na faixa de Gaza. Você falava sobre a dificuldade da aprovação dessa resolução, eu até queria ouvir muito Josias sobre a expectativa dele, depois até da fala de Joe Biden ontem, né, Josias, quando Joe Biden diz que o Hamas tem que ser eliminado, foi o que ele disse, né? O Hamas precisa ser extinto, foi o que disse Joe Biden ontem, e falou também que acha um grande erro se Israel resolver invadir, né, a faixa de Gaza neste momento para conseguir libertar os reféns. Como é que você analisa, Josias, essa fala de Joe Biden e a expectativa para essa reunião de hoje do Conselho de Segurança da ONU? Bom, primeiro em relação ao Conselho, Fabiola, em 10 dias essa guerra entre Israel e o Hamas aumentou o abismo que existe entre o cinismo que marca a atuação do Conselho de Segurança da ONU e o realismo escancarado no drama humanitário na faixa de Gaza. O Brasil, que é o presidente rotativo do Conselho, ainda negocia os termos de uma resolução humanitária, mas a relevância de uma decisão das Nações Unidas hoje decresce na proporção direta do crescimento do número de cadáveres. O esboço da resolução que a diplomacia brasileira negocia contém ali um apelo para que Israel recue do ultimato que deu aos civis para que abandonem o norte da faixa de Gaza, mas a essa altura, como o próprio Jamil já nos revelou aqui, mais de 1 milhão de pessoas já se deslocaram caoticamente rumo ao sul. O texto trata a carnificina do Hamas como um atentado terrorista, uma concessão do Brasil a exigências dos Estados Unidos, de países europeus, e pede um cessar-fogo humanitário. O problema é que o direito de Israel à defesa já se perverteu, já se converteu numa punição coletiva que transformou a resposta ao terror numa punição à população de Gaza, punição indiscriminada, um crime de guerra. Então, no momento de falar em cessar-fogo, o texto vai virar um asterisco. Hoje, os cadáveres são contados ali, se somarmos os cadáveres do lado dos judeus e dos palestinos, em mais de 4 mil pessoas. Então, esse cessar-fogo também já se tornou uma exigência, entre aspas, inócua. As pessoas já estão morrendo. Então, depois de mais esse surto de ódio ali no Oriente Médio, Fabiola, as Nações Unidas podem começar a pensar em arrendar ali a sua sede em Nova York para uma rede hoteleira. Aquela bela intenção de uma comunidade mundial
gerida com propósitos pacíficos, começou inclusive com a Liga das Nações, depois da carnificina da Primeira Grande Guerra Mundial, ela não sobreviveu às sucessivas desmoralizações das Nações Unidas. Ainda que o Conselho de Segurança da ONU conseguisse aprovar uma resolução, não é certo que os atores da guerra respeitassem esse texto. É preciso que o Israel se disponha a abrir corredores humanitários. Hoje há uma exigência ali para, inclusive, não se fala nem em saída de pessoas, mas Israel quer inspecionar os caminhões que entrariam em Gaza para saber se, junto com alimentos e remédios, não estão entrando armamentos. Não se sabe como essa inspeção seria feita e onde seria feita e de que maneira. O Egito receia abrir as suas fronteiras. Hoje, a única porta de saída da faixa de Gaza, tem medo de que entrem lá terroristas do Hamas, tem medo de que um êxodo de palestinos complique a sua situação no território interno doméstico. Então, é um drama que já se impôs à resolução da ONU. A resolução chega com atraso. Então, nesse cenário, Fabiola, os atores que estão agindo ali na região, mais precisamente os Estados Unidos, amanhã o primeiro-ministro, o chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, vai também a Tel Aviv. Hoje, o Antony Blinken, que é a voz do governo americano, o secretário de Estado dos Estados Unidos, retornou a Israel, ele que já tinha estado com o Benjamin Netanyahu na semana passada, depois saiu em visita aos países árabes, a vários países árabes com os quais os Estados Unidos mantêm relações, e agora está retornando a Israel, como para passar ao Benjamin Netanyahu as impressões que ele recolheu nesse país, porque o grande receio hoje é de que esse conflito se transforme numa encrenca regional, não apenas entre Hamas e Israel. Então, esses atores tendem a ter uma voz mais ativa do que as vozes do Conselho de Segurança da ONU, Fabiola. Então, o Biden, que hoje dá um apoio irrestrito a Israel, como sempre, tenta calibrar esse apoio, porque dependendo da resposta, e ela já é demasiado desumana da resposta de Israel, isso pode respingar no próprio Biden, que é candidato a estar ali às vésperas de uma campanha eleitoral. Então, ele não pode enganchar na sua campanha um drama humanitário. Então, essas vozes, Fabiola, as vozes do mundo real, sobretudo a dos Estados Unidos e a do Netanyahu, ali, do primeiro-ministro de Israel, elas tendem a importar mais do que essas vozes cínicas do Conselho de Segurança, que vão aí para a terceira reunião, desde o 7 de outubro, da carnificina lá promovida pelos terroristas do Hamas, e não conseguiram tomar nenhuma decisão. Até eu citei aqui o Biden, vamos até colocar a fala dele, Jamil, eu queria ouvir rapidamente a sua opinião sobre o que ele disse, que o Hamas precisa ser extinto, essa fala forte, e também ele fazendo esse alerta para Israel. Vamos assistir. I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. But to going in and taking out the extremists, the Hezbollah is up north, but Hamas down south is a necessary requirement. There needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. The most important thing is ending this brutality and to hold those who committed it accountable. Israel has one of the finest fighting forces in the country. I guarantee we're going to provide them everything they need. We're saying we're going to do everything in our power to find those who are still alive and set them free. Jamil, o que significa essa fala, né? Biden concedeu uma entrevista ontem, foi durante a entrevista, né? Tem o representante dos Estados Unidos que está lá na região negociando, mas ele falando, Israel ocupar Gaza seria um grande erro, ao mesmo tempo é preciso eliminar o Hamas.
Essa entrevista ela acontece, como o Josias colocou também muito bem, depois que o Blinken passou por vários países árabes, com vários contatos com pessoas que têm contato direto com o Hamas, que tem um contato também direto com o Hezbollah, que também tem contato com o Irã. Então, essa ideia de que a gente acha, às vezes, que os americanos não falam com o Hamas, ou que os americanos não falam com os iranianos, não é bem assim. A gente sabe muito bem que o diálogo ele só não é público, mas ele acontece. E ele acontece de uma forma quase permanente. E o que o Biden fez ontem foi basicamente resumir essas consultas que eles mesmos fizeram. E eles sabem que se houver um ataque, depois dessas visitas do Blinken na região, eles sabem que qualquer tipo de invasão terrestre em Gaza representará, sim, uma resposta por parte de outros grupos da região. E aí, principalmente o Hezbollah e principalmente o governo do Irã. Se isso acontecer, obviamente, nós já não vamos estar falando de um conflito na faixa de Gaza, nós vamos estar falando de uma guerra no Oriente Médio. E é esse o recado que o Biden traz. Ele traz um recado muito claro que, sim, acabar com o Hamas deve ser uma prioridade, que, sim, esse grupo tem, vamos dizer assim, que o Israel tem o respaldo americano para fazer isso, mas que não tem o respaldo para fazer uma invasão ou uma ocupação terrestre daquela região, por vários aspectos. Esse é um deles, da guerra regional. Outro é o que o Josias acabou de falar, que justamente teria uma repercussão direta no Egito. O Egito é um país árabe, sim, mas um dos principais aliados americanos também na região. O Egito é um dos países que mais recebe ajuda militar dos norte-americanos. Ou seja, você vê aí que as peças não são tão fáceis. Não há, no conflito no Oriente Médio, aquela história de um lado ou de outro. Não, é muito mais complexo do que isso. E o que o Biden fez nessa entrevista foi resumir, com outras palavras, com outra mensagem, mas dizendo, olha, mais do que acabar com o Hamas, qualquer coisa que signifique uma ocupação da faixa de Gaza representaria, sim, uma ameaça de uma guerra regional. Uma guerra regional envolvendo o Irã obviamente, uma guerra absolutamente em uma outra dimensão e que poderia, claro, colocar em risco não só a estabilidade da região, que é absolutamente frágil, como o próprio Guterres falou, está à beira do abismo, como colocaria a própria, eu diria, própria situação internacional num capítulo inédito e absolutamente perigoso. Vamos entrar na história da Colômbia também, ô Jamil, porque diante dessa guerra é muito importante ver o posicionamento dos países, né? E o que cada país tem falado. O presidente da Colômbia pôs nas redes sociais, né, fez uma comparação com o nazismo, com o Holocausto. Israel reagiu rapidamente. Israel reagiu suspendendo as exportações de equipamentos de segurança para a Colômbia. Foi uma resposta às declarações feitas na semana passada pelo presidente colombiano Gustavo Petro, que comparou o bloqueio de Gaza com as ações do nazismo contra os judeus. A embaixadora da Colômbia em Israel foi chamada para uma reunião e informada de que as declarações hostis, né, e antissemitas de Pedro foram recebidas com surpresa em Israel. Disse ela, abre aspas, dada a violência dos ataques do Hamas, isso é um absurdo. O presidente colombiano postou, né, a gente tem até o post dele aqui, ele falando, isso é o que os nazistas disseram sobre os judeus. Os povos democráticos não podem permitir que o nazismo se restabeleça na política internacional. Os israelitas e palestinos são seres humanos sujeitos ao direito internacional. Esse discurso de ódio, se continuar, só trará um holocausto. Como é que você analisa esse posicionamento do presidente da Colômbia, ô Jamil, e a resposta de Israel a isso? É um tema extremamente complicado, Fabíola, porque, claro, ninguém pode minimizar o que aconteceu com o povo judeu aqui na Europa entre os anos aí, entre a década de 30 e a década de 40. Não pode, não há como minimizar, não há como comparar. Eu, pessoalmente, sou da opinião que a gente deve tratar isso de uma outra forma. O que acontece na faixa de Gaza é um crime de guerra. Ponto.
você não precisa comparar com ninguém, você não precisa, não existe hierarquia de crimes. Quando eles são cometidos e ponto final. Agora, quem diz isso não sou eu, é a própria relatora da ONU para os territórios palestinos, para a ocupação dos territórios palestinos, que diz que há anos, Israel comete crimes de guerra na faixa de Gaza. Então, eu acho que é importante a gente deixar muito claro que essas constatações, elas são muito claras. Agora, claro, quando você tem numa guerra como essa, também uma guerra de narrativas, qualquer sinalização de um outro lado, e olha, o Petro não estava falando do Hamas, ele não estava saindo em apoio ao Hamas, ele simplesmente dizia qual era a dimensão do sofrimento do povo palestino. Agora, obviamente que neste momento o governo de Israel vai deixar muito claro que não há espaço para qualquer questionamento. Israel fez isso aqui na ONU, inclusive em Nova York, deixando muito claro que essa seria a sua posição e vai usar essa posição de uma forma bastante clara em qualquer relação com qualquer país do mundo nos próximos meses. Eu insisto, da minha parte, eu prefiro evitar hierarquizar crimes e deixar muito claro que eles existem. Então, sim, o que aconteceu na faixa de Gaza desde 2007, quando Israel, então, promove um bloqueio e cria uma prisão a céu aberto, essa é, por si só, um gesto que cria um crime de guerra. Insisto, não sou eu que estou dizendo, é a própria relatora da ONU que está dizendo isso. E aí você cria uma situação na qual a gente entra no que o Josias falou. Uma resolução agora do Conselho de Segurança, dizendo, Israel pare com isso, e dizendo para o Hamas, solte os reféns, ele é obviamente atrasada, não é que ela não vale, obviamente vale, ela precisa ser feita, afinal de contas o Conselho de Segurança precisa se posicionar, mas não é só o Conselho de Segurança que precisa se posicionar, você tem uma comunidade internacional que observa com cinismo e com uma hipocrisia gigantesca tudo que tem acontecido na região, de todos os lados. E aí eu posso contar para vocês de uma forma também bastante clara que, obviamente, essa situação do Hamas ela é aplaudida em silêncio em várias capitais dos países árabes, que, claro, não podem dizer nós estamos do lado de Israel, mas, de uma forma muito clara, passam mensagens também, insisto, fora dos meios de comunicação e passam essa mensagem para Israel, dizendo, basicamente, que Hamas precisa ser derrotado, porque interessa ao regime do Egito, interessa ao regime da Jordânia, interessa a outros regimes da região que sim, que o Hamas seja derrotado. Então, insisto, esse conflito, se a gente for tratar ele de uma forma simplista, de que se trata aí de uma guerra entre árabes e judeus, aí já errou, até mesmo no ponto inicial do que acontece na guerra. E insistindo que o que acontece hoje, de todos os lados, é uma barganha política feita com seres humanos. E isso é inaceitável para qualquer lado, para qualquer religião, em qualquer linha ideológica. É muito interessante esse ponto que você trata, Jamil. É preciso aprofundar as camadas do entendimento dessa guerra, né? Justamente não dá para ser simplista e sair nesse discurso. Hoje o café da manhã com a minha filha foi esse. Por que eles estão brigando, mãe? Minha filha de 8 anos. E aí você ter que explicar os dois lados de uma maneira simples. E é isso que a gente tem que se debruçar, né? Nesse momento, é entender esses dois lados em questão. O Jamil precisa se despedir da gente. Jamil, pode falar. Mas só nesse aspecto mesmo que você colocou, nós não temos que ter medo da complexidade da explicação dessa situação. Porque sempre que a gente for tentar, de um lado ou de outro, dos dois lados, buscar uma simplificação, você vai deixar de fora uma parte da complexidade dessa história, que ela é absolutamente permanente aqui na ONU, mas também na região, entre as grandes potências. O que está em jogo ali é a credibilidade do sistema internacional, o que está em jogo é também a relação
dessas populações em outros países, não é só o que nós vimos aí na França, fechando o Louvre, atos antissemitas aqui na Europa, em vários locais. Isso tudo tem uma repercussão que vai muito além. Por isso que eu insisto, entender os dois lados, entender os motivos e os argumentos usados em cada um dos lados é fundamental. Mas também é fundamental deixar muito claro que o que acontece são crimes de guerra contra populações civis dos dois lados, infelizmente. É isso. Jamil, obrigada pela sua participação aqui na nossa reestreia nesse horário. Volte sempre. Estamos aqui. Um bom dia a todos. Ô, Josias, sigo com você. Até queria colocar, olha o post que o presidente da Colômbia colocou. Em Colômbia, não apoiamos o genocídio. Ele falando justamente sobre aquele post dele anterior, ele condenando e fazendo essa comparação. O que você acha dessa comparação, por esse lado que vai o presidente da Colômbia, e também já trazendo isso para o Brasil, né? A forma como você analisa a postura do presidente Lula neste momento, diante dessa polarização rasa, como o Jamil mesmo colocou aí, entre esses dois pontos. Fabiola, o posicionamento do presidente Lula vem sendo, embora ele se equilibre ali numa corda bamba, me parece muito adequado. Ele, numa primeira manifestação que fez nas redes sociais, logo depois da chacina promovida pelo Hamas em território israelense, ele se referiu a esse episódio como um atentado terrorista, se absteve de mencionar o Hamas, o que gerou muitas críticas. Depois ele citou o Hamas numa outra manifestação em redes sociais, mas dessa vez não falou em terrorismo. Então, por isso digo que ele se equilibra em cima do muro. O Itamaraty alega que o Brasil adota a definição do Conselho de Segurança da ONU. Aqueles grupos que já foram taxados de terroristas pelo Conselho de Segurança da ONU, o Brasil também considera terroristas. Assim ocorre com a Al-Qaeda, por exemplo, e no caso do Hamas, não houve ainda essa classificação pelo Conselho de Segurança. A meu juízo, em algum momento, o Brasil vai ter que rever essa sua deliberação. Hoje, até eu conversava nesse final de semana com um diplomata e ele me explicava que, se o Brasil é enfático em relação a esse ponto, dificulta, inclusive, as negociações que são necessárias, que são indispensáveis para retirar os brasileiros que ainda estão lá na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é governada pelo braço político do Hamas. Então, o Brasil aguarda uma definição da ONU, mas não me parece que o presidente tenha se manifestado de forma inadequada em relação a esse episódio. No caso da manifestação do presidente da Colômbia, acho que ela é descabida, porque o presidente da Colômbia faz uma comparação com o Holocausto, e ele não se refere ao Hamas, ele não diz o que acha do Hamas, e o que aconteceu ali em Israel, é muito difícil contemporizar com isso, né? O Hamas, antes de tudo, nós precisamos esclarecer que não representa os palestinos, nem mesmo os palestinos da faixa de Gaza. Hamas é um agrupamento político ali, não democrático, que não reconhece o Estado de Israel e que pratica o terrorismo como forma de luta. E o que ele fez no dia 7 de outubro foi algo hediondo. Matou ali mais de 1.000 pessoas, 1.300 pessoas, incluindo mães, crianças, sem nenhum propósito que não fosse o de eliminar o máximo de judeus que conseguisse. Então, é preciso reconhecer que houve ali um ato terrorista. Assim, também precisamos reconhecer que a resposta de Israel, a essa altura, antes mesmo da invasão por terra, tão aguardada com terror, com temor pelo mundo, a resposta de Israel já extrapola os limites do razoável, porque também sacrificou civis ali na faixa de Gaza. Então, reconhecendo os excessos de lado a lado, Fabiola, basta para que a gente analise isso sem fazer comparações inadequadas como a que fez o presidente da Colômbia.
Ô Josias, você falando da postura do Brasil, o presidente Lula, durante o final de semana, fez várias ligações. O objetivo é justamente negociar e retirar os brasileiros em risco, né, que estão em risco na faixa de Gaza. A gente vê também a retirada dos brasileiros em Israel. Já 5 aviões trouxeram já centenas de brasileiros, e inclusive israelenses, que têm dupla nacionalidade e que agora já estão em solo brasileiro. Já foram 5 aviões e agora a grande dificuldade é conseguir retirar os brasileiros que estão em Gaza. Nós, inclusive, temos imagens desses brasileiros que estão aguardando essa retirada de Gaza, né? Essa negociação dos diplomatas brasileiros. E nós vamos receber neste momento aqui o embaixador do Brasil na Palestina, que está à frente dessas negociações, para conversar conosco, o embaixador Alessandro Candeias conosco, a quem agradeço imensamente a gentileza de nos atender nessa manhã aqui. Muito obrigada, embaixador. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. É um prazer estar com vocês. Vamos entender, embaixador, quantos brasileiros estão neste momento aguardando essa saída de Gaza e como é que estão as negociações? Há alguma expectativa para que isso aconteça em algumas horas? O número mais recente que temos é de 26 no total, dos quais 17 brasileiros, 7 palestinos em processo de imigração para o Brasil e 2 palestinos familiares muito próximos aos brasileiros. Ou seja, no total de 26, mas esse número às vezes varia, às vezes alguma família desiste ou se integra, mas o que temos hoje é este número. Bom, aqui já são 4h42 da tarde. Desses 26, há quantas crianças, embaixador? São 13 crianças, 8 mulheres e 5 homens adultos. 10 estão naquela casa em Rafah, perto da fronteira, a 1 quilômetro, né, da fronteira, e 16 na outra cidade de Khan Yunis, que dista mais ou menos 15 quilômetros do passo de fronteira. Mas, enfim, como eu estava dizendo, já são 4h42 da tarde aqui eu estou falando de Jerusalém, mas enfim, a mesma hora de Gaza e da Cisjordânia. A noite vai começar daqui a pouco, né? Então acho muito difícil que se abra essa janela ainda hoje. Acha muito difícil. Por embaixador. E qual vai ser a estratégia, só para a gente entender, né, Josias, antes, qual é a estratégia? Tem um ônibus já à disposição deles, vocês estão aguardando essa abertura pelo Egito, o avião vai sair do Cairo, é isso? Correto. Então, em primeiro lugar, um pouco recuando no tempo. Havia 2 grupos, o primeiro no norte de Gaza e o segundo no sul, nessa cidade de Khan Yunis. Nós conseguimos, graças a Deus, trazer o pessoal que estava no norte, na zona de conflito, sob bombardeio, e trazer esse grupo para o sul, e nós colocamos essas famílias numa casa em Rafah, a 1 quilômetro realmente do passo de fronteira. E o segundo grupo continuou em suas casas em Khan Yunis, eles já moravam lá. Então temos 2 ônibus, um que vai sair de Khan Yunis, levando 16 pessoas, e o segundo, apesar de, enfim, estar muito perto, 1 quilômetro apenas, um segundo ônibus que vai levar os 10 de Rafah, porque tem malas, etc., enfim, é muito mais confortável para eles. Então temos a logística de transporte pronta. Na verdade, já tínhamos essa logística desde segunda-feira passada, ou seja, já queríamos, desde o início do conflito, já ter retirado os brasileiros de Gaza, né, através da fronteira sul de Rafah. E infelizmente, enfim, com toda essa dificuldade de abertura de fronteira, enfim, de corredor humanitário, eles ainda estão lá. Mas o importante, isso é fundamental que todos saibam, os brasileiros estão seguros, os brasileiros estão dentro, claro, de um contexto de crise humanitária, né? Os brasileiros estão em localizações seguras, inclusive as casas e os edifícios onde estão foram informados à segurança de Israel, através da nossa embaixada em Tel Aviv, ou seja, nós temos a garantia de que não serão bombardeados, né? E estamos esperando justamente a abertura a qualquer momento dessa janela de oportunidade, e aí em poucos minutos os nossos brasileiros já estarão na fila de imigração. Agora, embaixador, eu entendo que essa repatriação dos brasileiros, e o senhor me corrija se eu estiver equivocado, depende da boa vontade de 3 atores. O Egito, que precisa abrir a sua fronteira, Israel, que precisa assegurar que não serão bombardeados os brasileiros enquanto estiverem sendo trasladados ali até
a fronteira, e o próprio Hamas, que afinal de contas governa a faixa de Gaza. Eu queria saber, nesse momento, o que é que está pegando? Qual desses atores está embaçando, está travando essa repatriação dos brasileiros? Hamas, Israel ou Egito? Aliás, Muito o obrigado, senhor até Josias. falou na sua última fala, antes de Josias falar, que que vocês obtiveram a garantia de que não serão bombardeados. Essa garantia foi dada tanto por Israel quanto pelo Hamas? Ok. Não sei se conseguem ouvir, esse Ouço é a sirene. barulho de sirene, isso significa bomba aqui perto, algum míssil aqui perto. Mas vamos continuar conversando, eu estou em Jerusalém. Mas, enfim, serve um pouco para vocês terem o Mas o quadro, senhor, né, da quando dimensão tem aqui. essa sirene, o senhor não tem que ir justamente para proteção? Normalmente sim, né? Mas como eu estou, os meus colegas aqui da equipe da Palestina vão descer para o bunker, por favor, fiquem à vontade. Mas eu fico aqui porque nós moramos perto da cidade antiga, ok? E eu não imagino nenhum míssil chegando perto aqui da cidade antiga, da mesquita, enfim, de Al-Aqsa, etc. Então é apenas uma precaução da vizinhança, mas vamos continuar conversando aqui. Mas fica um pouco apenas para vocês terem o quadro, né, do que se... Não, eu fiquei aqui, tô com o faz aqui coração agora. até disparado. O senhor, se precisar ir, pode ir, viu, embaixador? Não se preocupe. Os meus colegas, por favor, desçam, está aberto, está aberto. Mas vamos continuar conversando, não se preocupem. Estávamos enfim, falando sobre o que essas está pegando? garantias, né? O que está- O senhor, das negociações. O que está pegando? Quem está dificultando? Que foi a pergunta do Josias. Ok. Então, vou lhe dar duas respostas, Josias, se você me permite. O grupo dos brasileiros, e a segunda resposta em relação às centenas ou milhares de pessoas que querem também passar. Não sei se conseguiram ouvir. Houve um pequeno estrondo aqui, provavelmente a interceptação, né, pelo Iron Dome de algum míssil que chegou perto, mas enfim. Acabou a sirene, então, ok, acabou o perigo. Mas continuando aqui, apenas para mostrar a emoção com que a gente, enfim, é um trabalho Nossa, muito emocionante. embaixador, eu fico surpresa com a sua calma até, porque está acostumado já, né? Eu ouvindo, estava quase eu correndo aqui, e o senhor calmo, falando, podem descer para o bunker. Mais outra, não sei se ouviram, mais outra aqui. Eu digo, enfim, é claro que o contexto é dramático, é muito dramático, etc., mas eu digo de alguma forma, enfim, para os meus colegas aqui, que essa região aqui está em guerra há 3.000 anos, ok? Então as pessoas já sabem como conviver na guerra, 3.000 anos, né? Então, eu conversando com pessoas da rua, que moram aqui, enfim, moradores de Jerusalém, etc., e eles tentam, na medida do possível, sempre manter a vida normal. Abrem as escolas. Bom, essa semana as escolas estão fechadas, ok. Mas o comércio está aberto. Claro, a cidade, ontem mesmo eu andei aqui pela Jerusalém Antiga e depois da nossa conversa eu vou continuar. Eu sempre visito a pé, né, a Jerusalém Antiga. Eu moro a 15 minutos a pé, então é um passeio que eu sempre faço quase todos os dias. Está vazio, praticamente, mas algumas lojas estão abertas, as pessoas, evidentemente, com toda a atenção, mas já estão acostumadas a isso, né? Você conversa com os donos de lojas, eles dizem, não, claro, está difícil, mas já passamos por crises maiores, é o que eu ouço muitas vezes, né? Mas voltando, tentando, enfim, responder a pergunta de Josias, então são duas respostas, ok? Brasileiros e o restante dos grupos que são, dos grupos que querem ser evacuados pela faixa de Gaza, fronteira com o Egito, Zona Sul. Com relação ao grupo dos brasileiros, esses números que eu mencionei aqui, nunca houve nenhum problema, ok? Desde a segunda-feira, a nossa embaixada no Egito transmitiu a lista, a nossa embaixada no Cairo, né, transmitiu ao governo egípcio a lista dos brasileiros. E também nós transmitimos essa mesma lista ao lado israelense. E né, eu, junto ao contato aqui que tenho digamos, vamos chamar de autoridade de fato, né, de Gaza, também transmitir a lista. Ou seja, todas as três partes já têm a lista dos brasileiros e nós já temos o ok, a garantia de que não haverá nenhum problema com os brasileiros. Okay? Esse é o primeiro grupo. Já temos sempre o Brasil trabalha com toda a transparência, né? A lista, os documentos, etc. Então, com relação aos brasileiros, o que se aguarda é simplesmente a abertura da fronteira. Ok? Primeiro grupo, portanto, é esse. O problema é que há centenas ou talvez milhares de pessoas que querem passar pela mesma fronteira,
ok? Quando ela estiver aberta. Ela ainda não está aberta, ela foi bombardeada 3 vezes. Estou falando da fronteira de Rafah, essa cidade de Rafah, ao sul, né, da faixa de Gaza. Ela foi bombardeada, fisicamente ela foi danificada, né, e está fechada. Ontem havia a possibilidade, a nossa expectativa é que ontem, anteontem e ontem, enfim, né, ela fosse aberta essa janela de oportunidade, Embaixador, e com o corredor humanitário. Nessas negociações, vocês chegaram a negociar com o Hamas? Porque ontem eu até estava ouvindo o secretário especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, e ele dizia que entre essas negociações, claro, é preciso também negociar com o Hamas. Há essa negociação com o Hamas para a libertação dos brasileiros? Ok, a resposta é a seguinte, não há propriamente negociação, não há o que negociar, apenas o que comunicar, ok? Existe, evidentemente, um canal com a autoridade de fato, não é um canal político, isso é fundamental que se deixe claro, isso não implica qualquer negociação política, qualquer reconhecimento, é simplesmente um canal pragmático de comunicação com a autoridade que está, enfim, dominando ou tendo controle da faixa de Gaza. Eu tenho a obrigação de ter esse canal para garantir a segurança dos brasileiros, né? Portanto, é apenas um canal de comunicação, não é negociação. Diria também que nunca houve qualquer dificuldade apresentada por esse grupo para os brasileiros, muito pelo contrário, né? O Brasil é fundamental que todos tenham isso muito claro. O Brasil é um país muito querido e respeitado por Israel, pelos palestinos, inclusive pela população de Gaza, ok? Pelas autoridades de Gaza. Então, desde o início, a boa vontade foi total, a transparência foi total, e mais uma vez, eu acho que é importante o conceito, não se trata de negociar, né? Se trata simplesmente de comunicar, e o feedback que eu recebi foi o mais claro e positivo possível desde o início, né? Não é o problema, esse não é o problema, né? Essa comunicação, o senhor falando assim, que isso é muito importante, embaixador, porque ontem, ao ouvir o Celso Amorim falar sobre isso, em nome, inclusive, do presidente Lula, né, o foco principal do Brasil neste momento é salvar vidas. Em primeiro dos brasileiros, responsabilidade do governo brasileiro em tirar esses brasileiros de lá. E para isso é preciso se comunicar com todos, né? Então o senhor diz, essa comunicação com o Hamas, entre Brasil e Hamas, ela está acontecendo e eles fizeram não é uma promessa, mas um acordo, não sei como que a gente pode chamar, embaixador, para que esses brasileiros saiam da faixa de Gaza em segurança. Isso foi garantido pelo Hamas ao Brasil? Sim, desde o início, mais uma vez, nunca houve qualquer dificuldade com esse grupo. Nós, com toda a transparência, a mesma lista que foi transmitida ao Egito, foi transmitida a Israel, foi também transmitida à autoridade de fato, né? Até para que eles autorizem a saída da faixa de Gaza. Então, nunca houve qualquer problema. De novo, isso não significa negociação, não significa compromisso político, não significa qualquer reconhecimento oficial. Não, é simplesmente algo muito, muito prático. Aqui está a nossa lista, deixa nossos nacionais passarem pelo controle de fronteira. Isso foi feito e sempre, enfim, fomos respondidos da forma mais positiva possível. Mais uma vez, é fundamental dizer, o Brasil é muito respeitado por todos os lados, ok? Pela Palestina, por Israel e também pela população de Gaza. Mas, enfim, Fabiola, um pouco retomando um elemento que você mencionou, enfim, o objetivo do Brasil, como você disse, como disse o ministro Celso Amorim ontem, é garantir a proteção, né, dos nacionais brasileiros. Então, estamos falando, o grande tema do capítulo do que estamos vivendo é proteção de nacionais no exterior, proteção dos nacionais brasileiros no exterior. Esse é um dos objetivos da política externa brasileira e de qualquer país. E como estamos implementando essa proteção? Em 2 vertentes. Primeiro, que é a mais urgente, retirar os brasileiros da zona de conflito. Foi isso que fizemos quando tiramos os brasileiros que estavam no norte, em Gaza, né, que estavam reunidos naquela escola, vocês conhecem, antes as casas tinham sido destruídas, etc., conseguimos guardá-los, enfim, por alguns dias, talvez 2 dias, numa escola católica. Avisamos a segurança de Israel que os brasileiros estavam naquela geolocalização, para que aquela escola não fosse bombardeada, mas como se degradou, né, como se intensificaram os bombardeios, então nós decidimos retirar, né, os nossos brasileiros dessa escola para a cidade de Khan Yunis e depois para Rafah.
Então, essa é a primeira vertente, é a proteção nas hostilidades, retirar os brasileiros da zona de conflito, da zona de bombardeio. Ponto 1. Ponto 2, amenizar ou proteger os cidadãos brasileiros da crise humanitária gigantesca que está acontecendo em Gaza. Okay? Gaza já estava em crise humanitária, sem que houvesse necessidade desse conflito agora, já estava. Né? A maioria, enfim, mais da metade da população de Gaza está abaixo da linha de pobreza. Então, felizmente, a situação dos brasileiros é, digamos, todas as... Embaixador, me perdoe a insistência. Sim. É notável o esforço que a diplomacia brasileira está fazendo para repatriar os nacionais. Então, quem estava em Israel já está sendo repatriado, tá, quase 1.000 pessoas, 1.000 brasileiros já foram devolvidos ao país, e há esse problema da faixa de Gaza. Eu, sinceramente, não entendi, porque eu perguntei ao senhor o que estava pegando, o que é que impede os brasileiros de saírem de Gaza. O senhor disse, não, em relação aos brasileiros não tem problema nenhum. Agora, efetivamente, eles não saem. O senhor menciona adequadamente todo o esforço que é feito pelo Itamaraty para preservar os brasileiros, primeiro numa escola, depois a região norte ficou complicada, vai para o sul, ali nas proximidades da janela, única janela existente ali na fronteira com o Egito, que é o portão ali de Rafah. Agora, de novo, eu insisto, o que é que está pegando? É o receio do Egito de abrir esta janela e provocar um êxodo para o seu território, seja de palestinos, de terroristas do Hamas. Se fosse só os brasileiros, eles já teriam passado por essa janela. É esse o problema? É preciso, o Egito está tentando conciliar para ver o que é que vai passar e o que ele quer impedir que passe, é isso? Sim, José, enfim, justamente, eu posso agora continuar respondendo, né, sua pergunta que é fundamental. Então, com relação aos brasileiros, nenhum problema, só que não são apenas brasileiros, são centenas e milhares de pessoas que querem passar pelo mesmo ponto. Como vocês imaginam, todos nós sabemos, esse é um dos pontos mais sensíveis da segurança mundial, né? E a travessia dessa faixa de fronteira, Rafah, é objeto de coordenação de segurança entre Egito e Israel. Okay? Então, todos os que passam essa fronteira, né, para a segurança da região, né, todos os que passam essa fronteira e todo o material que transita por essa fronteira é objeto de uma coordenação muito estreita de segurança entre Egito e Israel, né? Isso significa que, além da lista brasileira, há vários outros estrangeiros que querem também passar, né? Várias nacionalidades e vários cidadãos de Gaza são binacionais também, né? Então imagine uma lista, a nossa é pequena, são 26, né? Menos de 30, mas há outros países que encaminharam listas muito maiores, de centenas, a organismos internacionais, a nacionais palestinos que são palestinos sem serem binacionais, ou seja, há um volume muito grande de pessoas que querem passar. Eu acredito que há um exame, né, de segurança e de coordenação, mais uma vez, de segurança feito entre Egito e Israel, para que toda essa lista seja examinada, a fim de que, enfim, uma vez aberta a possibilidade de passagem pela fronteira, todos os das listas que foram apresentadas possam efetivamente transitar. Então, de novo, em relação ao Brasil, nenhuma dificuldade, mas como são muitos mais, além dos brasileiros, eu imagino que haja algum atraso nessa coordenação de segurança. Imagina que essa análise das listas pode demorar semanas? Espero que não. Com que timing o senhor trabalha? Espero que não. Eu queria ter saído hoje, queria ter saído ontem, entendeu? Ontem, inclusive, foi anunciada a abertura de um corredor humanitário, hora local, das 12 às 17. Foi dramático isso. 20 minutos antes, né, se fechou. Recebemos aqui das autoridades israelenses a comunicação de que, perdão, isso foi no sábado, que a janela que estava aberta foi fechada, né? Ou seja, havia uma coordenação, havia um ok de todas as partes e, de repente, por algum motivo, né, que não foi informado, essa janela se fechou. Então isso poderia ter acontecido no sábado, poderia ter acontecido ontem, poderia ter acontecido hoje. Aqui são, enfim, 5 horas da tarde, então já não há mais tempo hoje, infelizmente, né?
Normalmente o passo de fronteira ele abre até às 5 horas, então já são 5 horas. Infelizmente hoje isso não vai acontecer. Nossa esperança é que isso seja aberto amanhã. Do nosso lado, o importante é que tudo está pronto. Quando eu digo tudo, eu digo que temos, concretamente, a logística. Temos 2 ônibus prontos, um em Khan Yunis para levar esses 16 brasileiros e um outro já em Rafah, né, pertíssimo da fronteira, para levar os 10 que estão lá. Então já estamos todos prontos. O nosso grupo, eu tenho sempre falado com eles aqui, nós temos inclusive um grupo de WhatsApp aqui, que reúne todos os brasileiros. Eu consigo sentir o pulso deles, enfim, né, o sentimento deles a cada instante. Eu perguntei, antes de conversarmos aqui, eu perguntei no geral para o grupo, e aí, como é que vocês estão, o que é que está faltando? Está faltando água, está faltando, isso voltando um pouco ao comentário que a Fabiola fez, né? Enfim, está faltando água, está faltando comida, e em cima de um comentário que você, Josias, fez também, quer dizer, não pode durar semanas, ok? Sim, a resposta que eu tive, está faltando água? Sim. Eles estão bebendo, um brasileiro me disse aqui, estão bebendo água salgada já, não tem mais dessalinizador. Ele me mostrou um vídeo da fila do pão, né, aquele pão árabe, todo mundo na padaria ali, uma fila quilométrica. Então, sim, vai começar a faltar água potável, o que gera problemas de saúde, né, falta de água potável. Sim, vai começar a faltar alimento mesmo, vai ter fome. Essa fome não é uma novidade. Já havia o anúncio, sem guerra, sem que houvesse esse conflito de agora, já estava anunciada uma crise de alimento no final do ano, a partir agora de outubro, novembro, em Gaza. Né? Já as Nações Unidas já haviam lançado um apelo internacional, né, de emergência para doação de alimentos. Né? Então já ia passar fome, agora então com essa crise, mais rápida ainda a deterioração, né, do quadro alimentar. Faltam remédios, vai faltar energia. Como é que é a energia em Gaza? Ela é gerada, né, por geradores a diesel, etc. Então necessita que entre combustível em Gaza. Com o bloqueio não está entrando combustível, então a energia vai durar, sei lá, 2, 3 dias. Água vai faltar. Então na próxima semana vamos ter um colapso absoluto em Gaza. É fundamental que os brasileiros saiam o mais rápido possível. Eles hoje estão protegidos, né, dessa crise humanitária. Estão abrigados, estão seguros, mandamos recursos para eles, não fisicamente, porque não temos acesso a Gaza, mas mandamos, enfim, recursos para que eles pudessem comprar, né, porque alguns deles perderam tudo, perderam, enfim, né, perderam todos os bens, etc. Então estamos mandando, transferindo. Fazer para chegar água agora lá, embaixador? Porque o senhor está falando que eles já falaram que estão sem água, já estão bebendo água salgada. Como é que vai fazer para chegar água lá para as próximas horas? Porque, como o senhor diz, não existe um prazo, né? Estão correndo contra o tempo, estão tentando. Mas hoje, por exemplo, é 4 horas da tarde, como o senhor falou, já não há mais tempo para hoje. A expectativa para amanhã já são 5, né? 5 horas da tarde aí. Como fará para chegar água até os brasileiros? Por isso que é fundamental que se abra o mais rápido possível esse corredor humanitário por Rafah. Isso está sendo negociado em Nova York, está sendo negociado entre Israel, Egito, etc. É fundamental que seja aberto esse corredor humanitário, né? Qualquer coisa menos que se diga é subestimar a dimensão da tragédia humanitária, né, que veremos em Gaza. Né? Por isso que é fundamental que os brasileiros saiam antes. Sobre a água, quer dizer, eles tentam furar poços artesianos, etc., mas a água daquela região ela é muito, como se diz em português, enfim, pelo menos no Nordeste, saloba, né? Uma água salgada, né? Não é tão própria assim para o consumo humano. Né? E já há problemas sanitários, né? Esgotos, ou seja, realmente a palavra não pode ser outra, é um caos dramático humanitário. Aqui a gente tem até uma reportagem falando, né, que eles não recebem 1 litro de água há 10 dias. O Gaza falando justamente sobre a atuação de Israel neste momento, a região da faixa de Gaza. Como é que o senhor vê até, né, essa atuação de Israel neste momento, embaixador, e de que maneira o Brasil deve se posicionar nessa guerra, até nessa reunião de hoje do Conselho de Segurança da ONU? Sem dúvida. Antes, talvez, de falar sobre o Conselho de Segurança, uma informação ainda sobre o tema água.
O avião presidencial que está em Roma, esperando para resgatar os brasileiros do Cairo, levou consigo máquinas de dessalinização. Okay? O Brasil já doou, e está dentro do avião, né, esse conjunto de máquinas de dessalinização. Então, quando o avião presidencial descer no Cairo, provavelmente no Cairo, esse equipamento será levado para Gaza. Isso já vai ajudar, né, pelo menos minimamente, muito parcialmente, né, ajudar a produzir água potável para uma parte da população. Essa é a primeira resposta. Com relação à reunião do Conselho de Segurança, evidentemente é fundamental, o Brasil está presidindo o Conselho de Segurança e há um esforço diplomático muito ingente, muito intenso, né, no sentido de, primeiro, garantir o cessar-fogo, cessamento das hostilidades, e, segundo, a abertura desse corredor humanitário. Né? Isso é fundamental, isso é crucial. E isso precisa ser feito já, isso não pode demorar, como disse Josias, né, uma semana. O Embaixador, há uma notícia... Tá. Vai lá, Josias, vai lá. Eu queria perguntar ao embaixador em relação aos reféns que foram capturados pelo Hamas. Há notícia entre nós de que uma dessas reféns, chamada Celeste Fishbein, embora nascida em Israel, é de família brasileira. E eu queria saber se o senhor tem informações sobre esta jovem e se há notícia de outros brasileiros em poder do grupo Hamas. Não tenho essa informação. Não tenho essa informação sobre nenhum desses nomes. Enfim, não tenho informação. Soube pela imprensa, etc., mas não tenho nenhuma confirmação aqui. Nem a família da Celeste não entrou em contato com o governo, porque na verdade ela não é brasileira, né, embaixador? A gente até vai entrevistar ele daqui a pouquinho, ele confirmou aqui que vai conversar conosco, o tio dela, mas ela é filha de uma brasileira, não há esse contato com a embaixada brasileira a respeito dela, até porque também o senhor responde pela Palestina, né? Exatamente. Talvez tenha havido, mas eu não sei, enfim, em contato com a nossa embaixada em Tel Aviv, enfim, é normal e exatamente a nossa embaixada estará atenta a isso e qualquer informação eu receberei aqui, mas o que eu posso dizer é que eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Também, né, o presidente Lula falou e pediu isso, a libertação dos reféns pelo Hamas. Como é que é essa negociação? Não sei se também nessa comunicação que o senhor teve com o próprio Hamas, como é que é essa comunicação e esse pedido do Brasil para a libertação? O número foi atualizado hoje por Israel, se fala em 199 pessoas reféns neste momento, e que estão sendo utilizadas justamente pelo Hamas para tentar frear, né, essa invasão de Israel à faixa de Gaza. Como é que está a negociação para a libertação dessas pessoas, embaixador? Eu não tenho nenhuma parte nesse assunto ainda, não me foi solicitado nada, realmente não tenho nenhuma informação, como eu disse, sobre brasileiros, não há o que dizer ainda sobre isso. Embaixador, eu queria lhe perguntar sobre dois aspectos. O primeiro, o senhor já disse aqui, o contato com o Hamas não implica acordo e já ficou bem entendido isso. É uma comunicação, precisamos tirar os brasileiros de lá. Hamas governa a faixa de Gaza e não seria possível retirar os brasileiros, repatriá-los, sem uma comunicação formal com o grupo. Eu queria saber, objetivamente, como se dá essa comunicação? É por escrito? Existe um personagem que fisicamente os senhores possam contatar pelo telefone? Como é que se dá essa comunicação? E queria lhe perguntar sobre um detalhe, né? O Brasil está negociando os termos de uma resolução humanitária a ser submetida à votação no Conselho de Segurança da ONU. Neste esboço que o Brasil negocia, o Hamas foi tratado como um grupo terrorista, até por exigência ali de outros países. Os Estados Unidos não assinariam ou não votariam a favor de resolução nenhuma que não tratasse o grupo dessa maneira. Esse detalhe pode complicar a vida de quem negocia, de quem é obrigado, como o senhor deixou claro aqui, a se comunicar formalmente com o Hamas na faixa de Gaza? Uhum. Em primeiro lugar, esse contato não é formal, não há qualquer formalidade. Formalidade implica ou pressupõe um reconhecimento político, isso não existe.
É um contato absolutamente informal, pragmático, e apenas isso, ou seja... Ele se dá por telefone? Como é que funciona? Só para a gente entender objetivamente, embaixador. Qualquer meio que seja útil, necessário, né? Enfim, não importa a plataforma tecnológica, mas o importante é que ele seja efetivo. Mas o importante é isso, ele não é formal, ele é totalmente informal, mas é efetivo. E Embaixador, a inclusão desse termo, o tratamento dispensado ao Hamas no esboço de resolução negociado pelo Brasil, trata como grupo terrorista. O senhor imagina que isso pode, de alguma maneira, prejudicar esse entendimento que precisa ser, como o senhor disse, efetivo com o grupo para retirar os brasileiros da faixa de Gaza ou não? Não tem sentido nada disso. Ao contrário, como eu já disse aqui, há uma grande boa vontade, eu senti desde o início, em atender as necessidades dos cidadãos brasileiros. embaixador, eu agradeço muito a sua participação, sei que o senhor também está aí em meio às negociações, desculpa ocupar tanto seu horário aqui, mas muito bom ouvir aqui as suas palavras e saber que estão trabalhando de maneira intensa, né, para a retirada desses brasileiros. A gente até, durante o final de semana aqui no UOL, falou até que foi contratada até uma equipe de psicólogos, né? Eu acho que uma psicóloga que tem ajudado no grupo de WhatsApp que o senhor falou que foi montado, com técnicas até de respiração, para que essas pessoas consigam se manter calmas, né? Até queria confirmar isso com o senhor. Está acontecendo essa ajuda psicológica também aos brasileiros, né? Sim. Essa é uma psicóloga que já tínhamos contratado em Ramallah. Ela é uma jovem psicóloga palestina, árabe. Ela faz o tratamento agora à distância, por mensagens e áudios, etc., para o nosso pessoal em Gaza. E são, como você mencionou, quer dizer, coisas que vão desde coisas simples, né, de como respirar, conversar com as crianças, lembrar de coisas positivas no passado, lembrar de alguma música, ler alguma coisa, enfim, né, tudo isso para um pouco desviar, e sobretudo com foco nas crianças, né, desviar do drama que eles estão vivendo, né. Então, sim, o nosso apoio, é isso que eu quero dizer, né, o nosso apoio ele vai desde fisicamente retirar os brasileiros da zona de conflito, passar, né, até também o apoio, enfim, material e psicológico. Todas as dimensões, né, das necessidades dos brasileiros que estão passando por esse drama estão sendo atendidas. E espero poder, em algum momento, voltar a conversar com vocês e dar uma boa notícia. Estamos esperando há uma semana essa boa notícia, mas estamos, sim, totalmente empenhados aqui. Foi muito curioso, quer dizer, vocês ouviram, né, a sirene, a bomba, etc. Faz uma job description, como a gente diz brincando aqui. Agora, impressiona muito a sua calma, viu, embaixador? Eu, como a Fabiola, estava quase procurando um bunker aqui. O senhor aí, tranquilo e tal, impressiona muito. Eu fiquei impressionada. Faz parte. E realmente a gente está aqui para proteger e ajudar os brasileiros, mesmo embaixo de tiroteio, de bombardeio. Essa é a nossa função e a gente vai cumprir, se Deus quiser. Obrigado aí pela torcer. Aliás, parabéns pela cobertura, ok? Super profissional que vocês estão fazendo. Isso nos ajuda, nós aqui, que estamos desse lado da tela, né? Nos ajuda muito porque, isso eu tenho dito aos brasileiros no grupo de WhatsApp, o Brasil inteiro está torcendo por vocês, está com vocês, vocês não estão sós. E o Brasil está torcendo por causa do trabalho de vocês da imprensa, né? Que vocês transmitem. Eu acho que é um serviço de utilidade, né, embaixador, inclusive, à nossa disposição sempre aqui, o UOL, para o que o senhor precisar, né, para que a gente possa realmente ajudar no que for preciso. Claro, tentando o quanto antes ver esses brasileiros aqui em solo brasileiro e, claro, né, torcendo por um fim de paz, que é isso que a gente, né, todos aqui no Brasil querem, é a paz justamente desses dois lados. Muito obrigada, embaixador, um bom dia ao senhor, bom trabalho e que consiga o quanto antes nos trazer essa notícia. Os brasileiros conseguiram deixar a faixa de Gaza, estão rumo ao Brasil. Estamos torcendo para dar essa notícia aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Obrigado. Aí, é isso, né, Josias? A gente está até acompanhando aqui esse esforço. Você até falou para ele, né? Eu acho que foi muito eficiente o governo brasileiro. É preciso dizer isso, né, Josias?
desde o primeiro minuto desse estouro dessa guerra, né? O quanto o Brasil está se movimentando. A gente conversou aqui com um dos embaixadores que está à frente dessas negociações, mas são vários, inclusive deslocaram alguns embaixadores para a região do Egito, que, como você mesmo disse, é o que está dificultando essa abertura, né, para que o pessoal de Gaza vá para o Egito, poder pegar avião, porque não tem como sair da faixa de Gaza senão por esse caminho no Egito, e o governo brasileiro tentando, através dos seus diplomatas, por várias frentes, inclusive em comunicação, como ele deixou bem claro, não é uma comunicação oficial, porque eles não reconhecem o Hamas como um poder, porém, é preciso sim se comunicar com eles, como disse Celso Amorim, para que eles possam trazer os brasileiros de volta, né, Josias? É muito importante isso. Sem nenhuma dúvida, Fabiola, e a gente precisa realçar isso. De fato, a diplomacia brasileira está fazendo um trabalho notável, já repatriou mais de 900 brasileiros que estavam em Israel, e a gente nota o esforço que vem sendo feito, primeiro para proteger os brasileiros que estão na faixa de Gaza e para retirá-los de lá. Eu li, Fabiola, neste final de semana, uma notícia sobre um esforço que é feito ali também pelo governo americano. Eles já estão considerando até a hipótese de retirar os americanos que lá estão, que são estimados em cerca de 500 americanos, não por esse ponto de Rafah, na fronteira ali do Egito com a faixa de Gaza, mas por navio. Como está fechado, a janela por terra está fechada, os Estados Unidos estão considerando retirar por navio. E aí tem todo um procedimento, o governo americano exige que o resgatado se comprometa por escrito a pagar as suas despesas. E uma vez retirado da zona de conflito, ali da faixa de Gaza, o americano será levado para uma área segura e ele vai se virar para retornar para os Estados Unidos. Então, você nota a diferença de tratamento. O governo brasileiro assegura a assistência. Nós temos visto as entrevistas dadas por aqueles brasileiros já repatriados, todos elogiando a forma como foram tratados. Há psicólogos até nos voos que trazem esses brasileiros de volta. E não há essa exigência de pagamento, ninguém está discutindo fatura, quem é que vai pagar a conta. Nesse momento, o importante é salvar a vida do brasileiro que corre risco lá fora, Fabiola, e trazê-los em segurança para o país. A gente gasta dinheiro público com tanta bobagem que não será, num momento como esse, que nós vamos submeter os brasileiros, esses que precisam ser repatriados, a mais esse desconforto de discutir o pagamento da conta, mas outros países têm exigido o pagamento dessa conta. Então, até nesse aspecto, nós temos tido um comportamento, Fabiola, o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, que é exemplar. Quem vai chegando por aqui, nosso parceiro de segunda-feira, estará conosco toda segunda-feira, Thales Faria. Olá, Thales, bom dia, seja bem-vindo ao nosso novo horário. Bom dia, Fabiola. Tenho certeza que esse novo horário vai ser muito bom. Agora torço para que a semana seja boa lá para palestinos e israelenses, né? E para os brasileiros que lá estão. Né? A gente tem acompanhado, né, Thales, a situação. Eu estava conversando agora com o embaixador, ele muito claro no seu discurso, falando que a prioridade máxima é tentar salvar esses brasileiros que estão, né, na faixa de Gaza. Conseguiram já resgatar os brasileiros de Israel, né, já foram 5 voos que chegaram, quase 1.000 brasileiros que voltaram para o Brasil. Mas até agora, nesse momento, um dos vídeos mais vistos na nossa página e uma das reportagens mais lidas é de uma brasileira que, infelizmente, foi vítima do ataque do Hamas, né, desse ataque terrorista que aconteceu do Hamas em Israel, que é a brasileira que foi morta pelo grupo Hamas naquele sábado. A gente tem um vídeo aqui que mostra momentos antes de ela ser morta. Vamos até assistir um trecho desse vídeo.
A gente vê as imagens, muito triste esse momento, né? Ela está no bunker, ela se encolhe no canto ali da tela que a gente viu. Essa é a Bruna Valenal, ela que foi morta pelo Hamas. Teve um amigo dela que conseguiu sair e ele contou esses momentos muito tristes que aconteceram dentro desse bunker. Eles conseguiram invadir o bunker e ali assassinaram várias vítimas, entre elas a Bruna, né? São 3 brasileiros mortos nesse ataque do Hamas, justamente nessa festa de música eletrônica que aconteceu, e aqueles que conseguiram fugir. E agora a gente vê, por outro lado, essa tentativa de salvar os brasileiros que também estão em risco, né, lá na faixa de Gaza. Não sei a sua percepção até agora dessa guerra, Thales, e como é que você vê justamente essa situação do Brasil diante desses dois lados, né? Primeiro eu queria dar bom dia ao Josias, que eu ainda não dei. É um prazer estar aqui do lado do Josias, né? Uma honra. Honra minha. É, Fabiola, o que eu vejo é o seguinte: os radicais sionistas e muçulmanos defendem o pior, uma guerra santa. É isso que eu estou vendo ali. O ministro da Defesa de Israel declarou na semana passada o seguinte, eu vou ler a frase dele: estamos lutando contra animais e agimos em conformidade. Fabíola, o que é agir em conformidade? É agir como animal? O Galante comanda o tal cerco total a Gaza, do qual nós, brasileiros, dependemos para tirar os brasileiros que estão lá. E ele anunciou que não entra eletricidade, nem comida, nem água, nem gás, está tudo bloqueado. O embaixador aí está desesperado, falou para a gente, olha, tem que ser logo, porque não tem água, é água salobra. No lado dos radicais muçulmanos, o grupo islâmico Hezbollah do Líbano e o governo do Irã deram parabéns ao ataque terrorista do grupo Hamas. Os 2 aliados da organização palestina disseram que o grupo tinha, abre aspas aí de novo, o apoio divino para realizar a ação. O ponto-chave desse conflito no Oriente Médio, Fabíola, é esse, o apoio divino que radicais judeus e muçulmanos acreditam ter. É uma loucura. Para fazer um paralelo, aqui no Brasil, a gente tem os radicais das igrejas neopentecostais que acreditam que as denominações de base africana são coisa do diabo. Aí a gente vê templos de umbandistas serem destruídos, os pais de santo agredidos. Imagina se no Brasil metade, ou 10%, ou 20% da população pensasse que poderia destruir os umbandistas. É assim que está lá. Tivemos aqui um presidente que não achava nada de anormal nisso. Lembro que me disse uma vez o rabino Henry Sobel, ele falava com sotaque americano: Thales, o pior dos mundos são os fundamentalistas. Eles não admitem o pensamento diferente. O Netanyahu é um fundamentalista que levou Israel a essa situação. Também há muitos fundamentalistas entre os líderes palestinos, como no caso do Hamas. Então, a gente está numa situação que, enquanto esses fundamentalistas estiverem comandando o Oriente Médio, eu não vejo solução. Nem para os judeus que estão em Israel e que não são fundamentalistas e que são de povo e precisam de ajuda e não têm que ser mortos, e nem para os palestinos, que também não são radicais, não são terroristas, os chefes políticos hoje que são fundamentalistas. Eu não estou vendo saída. Olha, a gente estava falando sobre a questão dos brasileiros e mais cedo a gente estava conversando com o embaixador, ele disse que não tem informações a respeito disso, mas tem a filha de uma brasileira que estaria entre as vítimas do Hamas, que foi sequestrada pelo grupo naquele sábado. A família recebeu informações do próprio governo de Israel após uma amostra de DNA não ter sido identificada entre os 1.300 mortos pelo ataque do grupo extremista há uma semana. O nome dela é Celeste Fishban. Ela tem 18 anos e ela estava em um kibbutz quando desapareceu após a invasão do Hamas.
e trocava, inclusive, mensagens com a família pelo WhatsApp, no momento em que o grupo invadiu casas lá em Israel naquele sábado. Nós estamos em contato neste momento com o tio de Celeste, que gentilmente aceitou o nosso convite a participar dessa entrevista, o Mário Fishman, que está conosco ao vivo aqui no UOL. Olá, Mário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL. A nossa solidariedade pelo momento que vocês estão vivendo, a família de vocês com o desaparecimento da Celeste. Bom dia. Bom dia, obrigado. Aqui, boa tarde. Boa tarde. Comigo nessa entrevista o Josias e o Thales, nossos colunistas aqui também do UOL. Mário, eu queria saber as últimas notícias que vocês têm. Qual é a última informação do governo de Israel? Parece que o celular dela foi encontrado, é isso, Mário? Não, não foi encontrado o celular dela, foi encontrado... O último sinal do celular dela foi de Gaza, exatamente da parte de Gaza, lá de dentro, numa parte de Gaza. É claro que não o celular, porque ninguém sabe onde ele está exatamente, mas sim foi identificado o sinal do celular dela em Gaza. Agora, Tem Mário, são informações se ela tantos os está... dramas envolvidos. Tem a garantia de que ela está entre os reféns, Mário? O governo de Israel confirmou isso a vocês? Não temos confirmado nada. São 1.300 assassinados. Se nós podemos tentar fazer qualquer tipo de, digamos, relação entre um e outro, como eu estou comentando antes, que isso é aquilo, fundamentalistas, 1.300 inocentes que não tem nada de fundamentalistas, pessoas que estavam parte numa festa aí que não tem nada a ver com fundamentalistas, minha sobrinha que não é fundamentalista, pessoas que foram assassinadas aí nesse kibbutz, onde reside a minha mãe, que a Celeste estava aí, de 1.200 residentes do kibbutz, que eu cresci lá, 200 foram assassinados, decapitados, queimados, torturados, e reconhecidos até agora porque pessoas que queimaram famílias inteiras dentro de suas casas. Nenhum deles, dos 200 assassinados aí, amigos meus, conhecidos meus, melhores amigos meus, pessoas que eu estudei com eles na escola, nenhum deles era fundamentalista. Ao contrário. Eu não falei em nenhum momento que algum deles era fundamentalista. O que eu falei são das lideranças fundamentalistas que estão levando a população a sofrer isso que está sofrendo. Olha, outra coisa. Olha, voltando a isso, em 1995 foi assassinado aqui o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, por um judeu, sim. Fundamentalista. Um judeu fundamentalista. Yitzhak Rabin não era fundamentalista, ao contrário. Não era. Ele foi quem firmou o contrato de paz. Ele foi assinado por um judeu fundamentalista. Exato. Uma das razões foi que ele fez o tratado de paz com os palestinos, que devolveram parte dos palestinos. Os palestinos receberam grande parte da Cisjordânia. E a resposta deles foi matar milhares de israelenses inocentes. Eles receberam a faixa de Gaza de volta. Israel estava dentro da faixa de Gaza. Quem se apoderou de lá, quem votou para o Hamas, o próprio Hamas, voltar e se apoderar da faixa de Gaza, quem foi? Os residentes de Gaza. Essa foi uma eleição livre. Eles escolheram o futuro deles, entendeu? Aqui não era nenhuma questão de fundamentalista. Assim como Israel votou em Mário, acho que a gente nem quer entrar nessa história da discussão política, muito pelo contrário, o senhor está vivendo um momento super... Eu estou comentando uma questão de fundamentalismo ou não fundamentalismo. Eu estou dizendo que as vítimas, infelizmente as vítimas, todas as vítimas que são as pessoas que estavam dentro, também as vítimas em Gaza, eles não são a maioria fundamentalistas. Sim. Claro. Ao contrário, eles estão reféns de liderança fundamentalista. De liderança fundamentalista, que eles têm eles batem um regime exatamente como o Irã, que quem Exato. Ô Mário, a casa da Celeste falhou o seu som, acho que desligou aí o seu som. Tivemos um probleminha no áudio, agora voltou.
Ô, Mário, Sim. eu queria que você contasse pra gente, porque eu vi que teve troca de mensagens da Celeste com a família, né? Porque não Sim. só a casa onde ela estava com o namorado, também a casa da mãe dela também foi invadida por integrantes do Hamas, né? Nesse ataque terrorista. Eu queria entender como é que aconteceu isso, como é que foi essa troca de mensagens, a última mensagem que a Celeste deixou, ela confirmou na mensagem que a casa dela também estava sendo invadida pelos terroristas? Não, ela estava aí, foi a última. Tá Foi às falhando. 11h23 do sábado, do ataque, que o ataque começou às 6h30 da manhã. 11h23 foi o último mensagem que ela mandou. Eles têm lá no kibbutz, tinham lá no kibbutz uma rede interna de comunicação. Eles estavam recebendo informações sobre o que estava acontecendo fora dos bunkers, porque todos os residentes estavam dentro dos bunkers, entendeu? Quando teve esse ataque de mísseis, todos entraram em bunkers, inclusive minha mãe com minha irmã e meu sobrinho em outro lugar, na casa da minha mãe, e eles entraram e estavam lá pensando que era um ataque de mísseis, enquanto realmente era um ataque terrorista, que eles entraram e invadiram Israel. Foi como, digamos, um tipo de confundir as pessoas para que pensassem que sim, eram indígenas, estavam todos fechados os bunkers, cada um em seu bunker, e a mensagem dela era avisando que já estavam se apoderando de casas, entrando dentro de casas e pegando telefones de outras pessoas e mandando mensagem do telefone das pessoas que eles já tinham capturado ou matado, ou o que seja, e mandando mensagem desses telefones a outros residentes do kibbutz, para confundir eles, entendeu? Essa foi a última mensagem que ela mandou. Ter cuidado com as mensagens que estão recebendo, porque é falso. Agora, Mário, você nos dizia no início da nossa conversa que o último sinal do celular da Celeste indicava que ela tinha sido levada para dentro da faixa de Gaza, né? O que eu queria lhe perguntar à luz do que tem acontecido, você acha que o tratamento dado aos reféns que foram feitos pelos terroristas do Hamas, ele está adequado? Existe esse risco de que a Celeste tenha sido convertida em refém. Você acha que o tratamento que é dado a esse problema, o problema dos reféns, tem sido adequado ou os reféns têm ficado em segundo plano? Qual é a sua percepção sobre esse drama? Estamos aqui em uma situação de guerra que influi ao país inteiro, entendeu? Agora, não é que a questão dos reféns, qualquer refém que está, porque tem muitos países que estão de refém, não só israelenses, não só brasileiros, vários países, sim, que estão de refém lá. Então, não é que está em segundo plano, digamos, está em um plano, está como se estivesse no fundo. Sabem que existe esse problema. Não sabemos, nem eu sei, nem ninguém sabe se a Celeste estará realmente viva ou morta. Sim, ninguém sabe isso. Pode ser que ela tenha levado o corpo dela, assassinado ela em algum lugar e levaram o corpo dela. O corpo dela está em algum lugar em Gaza. Não sabemos, porque ninguém pode entrar em Gaza procurar o corpo dela. Não sabemos se ela está viva ou morta. Não temos nenhuma referência ou nenhuma indicação como ela está, como todos os reféns deles, não passam nenhuma informação sobre ninguém. Também são muitos bebês, imagina bebês pequenos, sendo seus pais, que muitas vezes os pais foram assassinados e levaram os filhos, sim? Bebês que estão lá, que nós não sabemos como estão os bebês, porque eles não passam nenhum tipo de informação. O Hamas, como um grupo terrorista, eles fundamentalistas, eles não cedem nenhuma informação, absolutamente nada, nunca, nem quantas pessoas estão lá, nem a situação das pessoas, sejam bebês, crianças, adultos, o que seja, eles não sabemos nada. Nem o governo de Israel tem a menor ideia, né, a menor ideia
nem onde estamos localizados, nem sobre a situação dos reféns que estão lá, vivos ou mortos. Ô Mário, a gente tem aqui a informação de que o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, falou que vai se reunir com os familiares dos reféns. Vocês foram acionados para essa reunião com o primeiro-ministro de Israel? Tem alguma informação sobre isso? Tá me ouvindo, Mário? Eu acho que travou a... Eu estou escutando. Tá Você está me escutando? Agora eu estou te escutando, Agora eu estou te sim. escutando. Você recebeu essa informação de que o primeiro-ministro vai se reunir? Tem essa informação para gente? Não, olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando você fala para mim o nome do primeiro-ministro, eu peço a vocês não mencionarem de nenhuma forma quando eu conversando com ele. O que ele está fazendo agora? Ele está fazendo uma coisa muito simples. Ele se reuniu com um certo grupo de pessoas que eu nem sei se eles são realmente, têm famílias reféns lá, dizendo que esses são famílias de reféns, e que ele vai conversar com eles, ele está tentando fazer como ele fez no último tempo aqui em Israel, separando grupos, que nós nem sabemos se são grupos realmente reais, entendeu? Ele está fazendo o seguinte, ele está conversando com poucas pessoas, com muitas poucas pessoas. Primeiro, eu não sei se ele tem algum tipo de informação. Tá bom, pode se reunir, dizer, vamos fazer tudo possível, estão fazendo tudo possível, tudo e mais, mas eu não acredito nem uma palavra do que essa pessoa fala. Eu sou presidente de Israel, falo para vocês, nenhuma palavra do que ele fala. Essa é a realidade. Sim? Eu não sei se eu posso confiar nas palavras dele, essa é a minha opinião, esse é o que ele está tentando fazer aqui. Nós estamos tentando fazer uma ação internacional. Por quê? Para obter a formação do Hamas, tem que ser em meios internacionais, seja pela ONU, seja pelo governo do Brasil, governo sei lá de onde, entendeu? Esse enquanto a política, falando, não precisa entrar em política interna, nem política externa, essa é a ideia, é o que está acontecendo aqui. Não temos nenhum tipo de informação real sobre o que são os reféns, como está minha sobrinha, nem nada disso. Mário, do ponto de vista das famílias e seu, como você está vendo a atuação do governo de Israel e do governo brasileiro? No governo brasileiro, eu vou contar para vocês, eu sou guia turístico aqui. Eu tinha exatamente um grupo de brasileiros de um canal de TV no Brasil, não vou comentar quem era, vieram fazer um programa aqui sobre mulheres na Bíblia. Eu estou com eles 15 dias. Eles chegaram na sexta-feira, no sábado começou toda essa bagunça, tudo isso, e eles foram embora. Eu falei, vocês têm que ir embora daqui. O governo do Brasil mandou aviões da FAB para resgatar os brasileiros. O governo do Brasil está atuando de uma forma excepcional. Sim, agora, enquanto ao governo de Israel, pela falta de informação, pela falta de qualquer tipo para saber paradeiro onde estão, então eles não podem ajudar. Eles estão tentando ajudar as famílias, entendeu? Como, por exemplo, minha família da minha mãe, que estão lá. Mas, enquanto a atuação daqui, do governo nosso, não posso comentar nada excepcional, enquanto a atuação do governo do Brasil, uma atuação fora de série, realmente muito boa. Ô Mário, ontem até estava ouvindo a fala da mãe da Celeste, acho que é sua irmã, né? A mãe da Celeste. E ela falando que tem muita esperança e acredita, né, que a filha esteja viva. Esse é o sentimento de vocês nesse momento, né, Mário? Essa esperança viva para que Celeste seja encontrada o quanto antes com vida, né? Claro que sim. Essa é a única, como se diz, a esperança é a última que morre. Temos a esperança que ela esteja viva, que ela esteja bem. Eu não sei dizer, não sei a situação física e mental dela, mas esperando que sim, ela saia viva de lá. Eu vou voltar à família para podermos acolher ela como ela
uma menina tão amável e tão digamos, é como se fosse um anjo, entendeu? Você pode ver pela cara dela, não é aquela cara que ela é assim. E ela é esperando o momento que ela volte, vai ser um momento de alegria. Eu não posso nem imaginar como vai ser esse encontro. É, a gente vai torcer muito para isso. Estamos na torcida aqui muito para isso, Mário. Você conta com a torcida do Brasil, a força do Brasil neste momento, para essa dor que vocês vivem. Manda um beijo para sua irmã. Estamos na torcida, nesse pensamento positivo. O namorado da Celeste, vocês têm informações sobre ele? Sim, temos informações sobre o namorado, mas o único que pode passar informações sobre o namorado é a família do próprio namorado. Eu não tenho o status dele, entendeu? Eu posso passar informação mal da minha sobrinha, assim que. Mas E ele não outra foi vez, levado, sim, ele não foi levado como refém, foi? Não. foi levado também junto com ela, os dois. Mas Eles ele foi, mas ele foi estavam juntos no encontrado, momento. não? Ele foi encontrado? Não posso passar informação. Tá. Agora, voltando ao tema, eu me desculpo aqui se eu me alterei um pouco, sim, não Imagina. contra nada, nem contra ninguém, Mário, nem de contra jeito nenhum. Você vocês. não precisa pedir desculpas Não, por nada, não. Fica Tanto aqui, tranquilo. alguma outra expressão que eu tive aqui Não. contra coisa de política, coisa assim, mas é o Mário, eu sentimento que tem. compreendo profundamente a sua dor, concordo com você, vejo a sua indignação até com os líderes de qualquer lado, e basicamente foi a mesma coisa que eu disse. Esteja certo, você não me ofendeu em nada, eu concordo Não, plenamente. eu sei que não. Só estou querendo explicar por quê, entendeu? Eu Sim. me senti depois que eu falei de uma forma não Não. muito, digamos, Fica Mas é tranquilo, plenamente Mário. Fica compreensível, tranquilo. plenamente. Olha, um abraço para você, obrigado. para toda a sua família. Estamos aqui à disposição, aqui para tentar ajudar a achar a Celeste e Muito à obrigado. disposição aqui como veículo de comunicação no nosso país. Muito obrigada e até a próxima. Boa sorte Obrigado, para vocês, Mário. obrigado a vocês e boas notícias para todos, de todos os lados. Sim, paz. Isso. Em Tchau. paz. Obrigado, Mário. É isso. Agora 11 horas e 41 minutos. É muito duro a gente cobrir uma guerra, a gente ouvir as pessoas que estão justamente diretamente envolvidas. Acho que todo o mundo acaba sendo envolvido num conflito como esse, mas claro que as pessoas que estão diretamente envolvidas, que perdem parentes, é um momento de muita dor. Fabiola, imagina a dor dessa família, a dor desse tio, a de ver a sobrinha dele, que imaginar o que ela possa estar passando. É Principalmente pelas últimas plenamente notícias, compreensível. né, Não tem... Thales? As últimas notícias sobre como o Hamas tem tratado, que foi essa pergunta que até o Josias falou, né? Até ontem teve uma autoridade de Israel e falando a forma como Israel, ou como o Hamas trata, né, os reféns, de uma violência absurda. Né, São os tais fundamentalistas que tratam dessa forma. E que ele mesmo não está gostando do que o Israel, do Netanyahu, da forma como o Netanyahu está agindo, separando as pessoas em Israel. Na verdade, é o que ele falou. Ele separou as pessoas em Israel. Uhum. E aí, imagina esse sujeito vendo faltando saco para mortos lá. Como será que a sobrinha dele está sendo tratada? É uma loucura. Eu estava vendo aqui as notícias que o presidente de Israel, que ele divulgou ontem, que foi encontrado entre um dos integrantes do Hamas, o manual, eles divulgaram ontem, né, uma espécie de um manual. Até queria achar essa notícia aqui que eu estava lendo aqui, deixa eu só procurar aqui. O presidente de Israel, Isaac Herzog, ele divulgou um suposto manual utilizado pelo Hamas para tomar reféns, né? Aliás, outras informações que foram divulgadas ontem, né, Josias, dizia que esse plano do Hamas sendo elaborado, claro, há muito e muito tempo, e eles fingiram estar negociando nos últimos tempos um acordo de paz com Israel, quando que na verdade era falso, eles não estavam negociando esse acordo de paz, né? Isso foram notícias divulgadas nesse final de semana também, né, Josias? É verdade. Ali, Fabiola, nós estamos assistindo a
uma dificuldade do Netanyahu para explicar esta falha que submeteu a sociedade de Israel a um atentado inédito na história, né? E aquela propalada eficiência da inteligência de Israel, a capacidade de autoproteção de Israel, tudo isso foi por terra, não é, Fabiola? Isso acontece num momento delicado, porque as autoridades sauditas e dos Emirados Árabes estavam, nos últimos anos, promovendo o que eles mesmos descrevem ali como uma nova abordagem nas suas relações com Israel, centrada mais na diplomacia e na redução das tensões. Em 2020, os Emirados Árabes, o Bahrein e Marrocos estabeleceram ali laços diplomáticos com Israel. Agora, a Arábia Saudita estava num processo de negociação com Israel que desagradava profundamente o Irã, e é nesse momento que o grupo terrorista, o Hamas, encontrou essa janela no sistema de proteção de Israel para agir. E tudo isso sacode a realidade do Oriente Médio, Fabiola, e submete a uma nova realidade, né? Daí o esforço dos Estados Unidos para ouvir os seus parceiros no mundo árabe, para ver a reação deles, tentar evitar que este conflito se converta em algo maior do que a guerra, que já é dramática, entre Israel e o Hamas. Se isso atinge decisivamente o Líbano, se isso puxa o Irã, envolvendo o Irã mais diretamente no conflito, aí o drama passa a ser um drama regional e não apenas entre Israel e o Hamas. Então é nesse contexto que a falha de segurança de Israel se manifestou, Fabiola. Isto vai levar a uma mudança, já levou a uma mudança de cenário. Nós estamos vivendo episódios que têm um aroma de história. Daqui a 50 anos, quando a gente for analisar isso, nós vamos estar falando da falha no sistema de segurança de Israel. Isso terá, evidentemente, consequências também para o Netanyahu, que está aí às voltas com uma união nacional precária, mas ele vai pagar essa conta em algum momento, Fabiola. Olha, a gente está em contato neste momento com um professor de Relações Internacionais, até para nos ajudar a entender esses últimos passos da guerra, que é o professor Rodrigo Amaral, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, está conosco ao vivo. Olá, professor. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao All News. Está desligado o seu som, professor. Abre para a gente, por favor. Agora sim, Agora sim. estamos me ouvindo? Estamos. Perfeito, obrigado, Fabiola, obrigado pelo convite. Sempre que a gente vem e aparece na mídia, né, a gente que estuda conflitos internacionais no Oriente Médio, é sempre lamentável. A gente nunca quer estar aqui, mas esse é o momento de comentar, ter frieza, ter racionalidade para tentar compreender as razões históricas, sociais, econômicas que alardeiam conflitos dessa magnitude, né? Então, agradeço estar aqui com vocês, essa oportunidade, e estou aberto aí para responder as principais questões. A gente vai entendendo os últimos passos disso também, né? E a preocupação. Nesse momento, há 2 pontos, enquanto a negociação para esse corredor humanitário de fuga pelo Egito, no qual o Brasil, inclusive, aguarda essa liberação para conseguir trazer os brasileiros de volta ao país. E, por outro lado, o receio de que Israel resolva invadir a faixa de Gaza, por terra, inclusive, né, em meio aos bombardeios, depois do que no final de semana eles pediram a evacuação das pessoas de lá, para que eles possam entrar e conseguir recuperar os reféns e atacar o Hamas, né? O que foi dito até pelo presidente dos Estados Unidos, que seria um grande erro. Eu queria a análise do senhor, quer dizer, será que Israel vai por esse caminho invadir a faixa de Gaza? Qual seria o risco disso? Porque aí seria escalar ainda mais essa guerra se Israel resolve invadir a faixa de Gaza neste momento, né, professor? Exatamente, Fabiola. Primeiro, eu acho que tem 2 questões importantes, né? Essa primeira, vamos dividir geograficamente a questão. Primeira questão da região sul de Gaza, né? Essa que faz fronteira com o Egito, né? Historicamente, a gente tem 6 ou 7 portões de entrada e saída ali por Gaza. 5 deles estão fechados já há alguns anos.
sobretudo na região lateral que faz fronteira com Israel. A região norte é a entrada e a saída do território de Gaza por Israel. A região sul é a entrada e saída de Gaza pelo Egito. Essa entrada do sul ela também está bloqueada, né? Ela está bloqueada de tal maneira que os recursos humanitários que têm sido doados, têm sido aí, a França, inclusive, hoje fez uma emissão de, acho que 10 bilhões de euros, alguma coisa nesse sentido, não vou saber precisar o valor, eles estão todos parados, né? Estão parados, eles não conseguem entrar justamente por essa indefinição, né? Uma indefinição, inclusive, diplomática entre Egito e Israel, no sentido de que maneira pode se lidar com a questão desses potenciais refugiados palestinos ali da região, né? Então, esse é um primeiro gargalo humanitário muito que deve ser resolvido de maneira imediata, porque se isso não for resolvido de maneira imediata, essas milhões de pessoas que estão passando fome, estão passando sede e que não compõem, de maneira geral, os grupos insurgentes, o mais famoso deles, o Hamas, vão continuar esse sofrimento, as imagens que a gente vê aí de total descaso com a população palestina, né? Acho que vale mencionar também, a Fabiola fala sobre esse ultimato que foi dado no final de semana pelo presidente Netanyahu, de deslocamento interno, né? Isso, inclusive, deve ser categorizado como um crime humanitário, né? Segundo a própria ONU, né? A ONU menciona que qualquer forma de imposição de deslocamento forçado por parte de uma autoridade política sobre outra é crime humanitário, no sentido de você obrigar esse deslocamento forçado. E o que nós vemos é que na tentativa desses deslocamentos temos também violações aí no caso de crimes de guerra, né? Que são os bombardeamentos de carros e carros, eu digo, de civis, né? Civis tentando sair da região norte para a região sul de Gaza. Então, é um cenário de total violência, né? Total Professor, violência. Claro, eu queria repetir para o senhor uma pergunta que o Josias já fez ao embaixador do Brasil na claro. Palestina, que é o seguinte: o que está pegando? Qual, na sua avaliação, o que está pegando? O que está dificultando a saída dos brasileiros? É Israel? É o Egito? É o Hamas? Aonde está o problema? Legal. Ótima pergunta. Eu acho que para responder isso, a gente tem que entender exatamente esse contexto político também israelense, né? Eu acho que quando a Fabiola menciona do posicionamento estratégico, se vai ou não vai invadir por terra, muito provavelmente vai, né? É o que a gente tem visto. O Netanyahu, nesse final de semana, se reuniu com os soldados israelenses, informou que o objetivo é, de fato, fazer essa incursão terrestre, o que é também um desastre no sentido humanitário, né, dessa população da região norte de Gaza. E o que nós vemos, né, na verdade, é um território de mais ou menos 360 quilômetros quadrados, que tem concentrado 2,3 milhões de pessoas, já é um território muito apertado demograficamente, e ele se aperta ainda mais, porque essa população do norte tem que vir ao sul, e de tal maneira que estão sufocados, né? Esse sufocamento, de maneira geral, ele leva, na verdade, a um cenário de mais violência, não só pela violência civil que sem dúvida nenhuma os civis palestinos sofrem, mas também da contra-reação, né? Porque é nesse estrangulamento que os radicalismos aparecem. Né? Eu vou citar aqui uma frase de um grande teórico da guerra, talvez o mais antigo, que é o Sun Tzu. O Sun Tzu falava: se você deixa o seu inimigo acuado no canto de um rio, ele usava essa expressão, esse inimigo só tem uma alternativa, que é atacar. Então, nesse estrangulamento, o que a gente pode assistir é uma reação ainda mais violenta, que, indubitavelmente, pode levar a um apoio de uma parte da população palestina de Gaza ao Hamas, porque ele é o único ator que eles podem recorrer para a resistência. Né? E longe de nós estarmos defendendo os métodos utilizados aqui. De novo, né, a gente está aqui num espaço de racionalização desse cenário de vulnerabilidade. Quando a gente olha para os brasileiros nessa situação, né, dentro de Gaza, né, particularmente, o que a gente vê é a impossibilidade de uma ação independentemente da origem nacional. Né? Os brasileiros em Gaza, eles fazem parte dessa comunidade que está dentro de Gaza, que não vai sair tão logo. Né? Não vai sair tão logo porque existe uma
preocupação muito grande israelense, do corpo político do Netanyahu particularmente, de identificar quem são os membros do Hamas. E a partir do momento que você abre qualquer tipo de corredor humanitário, refúgio, pode estar saindo qualquer tipo de pessoa. Então, o argumento, que é um argumento totalmente frágil, tá? Diga-se de passagem, é um argumento de, a gente não consegue identificar esses atores, então, o que a gente pode fazer é, no máximo, continuar a conflitualidade e tentar matar as lideranças do Hamas. É isso que, se você abrir as mídias israelenses, eles tentam convencer, estamos matando algumas lideranças, etc, etc. Mas, na prática, isso só leva a esse cenário desastroso de mais de 4.000 pessoas mortas em menos de 10 dias, né? Um cenário de maior violência da história de Gaza, né? Um cenário, isso é impressionante. Eu estou falando de um território que é criado no cenário de 1967, já dentro de uma perspectiva de dominação de um Estado sobre outro, Israel sobre Palestina, e que hoje, em 2023, sofre aí mais ou menos quase 3.000 mortos, né? A gente está com 2.700 e alguma coisa mortos palestinos em menos de 10 dias, 700 crianças, né? É claro, estamos todos aqui, né? Acho que a tábula rasa de tudo isso é como nós estamos inconformados com esse cenário, né? E essa imobilização dos atores de política internacional, que por vezes a gente vê o Ocidente, né? Vamos colocar aí de maneira geral, Europa, Estados Unidos, iniciou-se esse conflito com um total aval da ação do Netanyahu contra Gaza. Total aval da ação do Netanyahu contra Gaza. Hoje, já se tem cada vez mais a publicização das violências contra civis em Gaza e o discurso já começa a ser menos intenso, né? Eu gosto muito de pegar os dois discursos do Biden. O primeiro, que foi no final de semana passado, e o segundo, que ele deu, se não me engano, para a CBS, ontem, alguma coisa assim. Né? Nesse segundo, ele já fala sobre o temor, a Fabiola mencionou, e é a não recomendação de uma intervenção militar direta, né? Porque isso pode acarretar ainda mais na morte de civis e na radicalização. Agora, independentemente disso tudo, né, eu acho que tem dois elementos que valem ser mencionados aqui no que se refere à estratégia e à tática do Hamas. Né? Taticamente, é óbvio que o Hamas é muito mais fraco que o Estado de Israel. E eu tenho certeza que em nenhum momento qualquer agente militar do Hamas esperaria que, de fato, houvesse uma vitória em termos de batalha do Hamas contra Israel, porque não existe, né? Agora, existe um elemento estratégico, e é esse elemento que a gente deve levar em consideração, que é colocar em pauta, novamente, a questão da violência em Gaza, que é uma violência que não começa hoje, né? Há 10 anos atrás, em 2014, foi a data mais violenta da história de Gaza. Né? 2005, 10 anos antes, também tivemos a segunda intifada. Né? 87 a 91, 15 anos antes, tivemos a primeira intifada. Então, é uma história recorrente de violência e que esses atores utilizam desses meios para chamar a atenção. E aí eu encerro, porque eu acho que minha fala já está bastante comprida, para até ouvir outros comentários, mencionando um pouco essa solidariedade palestina, né, que a gente assiste, que ela não é expressivamente dos estados árabes, né? A gente vê a Arábia Saudita com uma posição muito dúbia, muito pisando em ovos, para não se prejudicar com seus aliados ocidentais e nem com seus aliados regionais, né? Mas o que a gente assiste dentro das comunidades, das sociedades, né, propriamente ditas, do Oriente Médio, são grandes manifestações em apoio à população palestina, né? E a gente deve sim observar essa mobilização como uma expressão popular, né? E é nessa expressão popular que a gente compreende e interpreta talvez o elemento mais honesto e mais humano, né, da face dessa violência toda que a gente tem assistido, né? Inclusive no Brasil, na América Latina, e aí acho que existe um segundo e último elemento que vale ser mencionado, que são as solidariedades de fato dos estados, sobretudo estados do terceiro mundo, né? Eu vou mencionar aqui dois importantes, né? E o Brasil talvez teria um terceiro, mas dois importantes. Ontem, o presidente da África do Sul fez uma menção nomeando, né, o Estado de Israel sobre a Palestina como um estado de apartheid, né? Ninguém mais responsável do que o presidente da África do Sul para falar sobre isso, porque é o país que viveu o apartheid nos anos 90, né? E mobilizando sobre a necessidade de uma ação humanitária urgente em Gaza.
e o outro presidente da Colômbia, que é um grande aliado de Israel, diga-se de passagem. A Colômbia é um grande comprador de armamentos israelenses, né? O Gustavo Petro fez uma declaração muito intensa, muito importante, falando que provavelmente vai romper relações diplomáticas com Israel mediante a violência humanitária ali naquela região, né? Então, a gente assiste um cenário internacional muito efervescente, quente e de redefinições e posições que a gente não tinha visto antes, né? O do Brasil, eu diria que é tradicional. O Brasil é um ator de política externa que Sim. tem como característica principal essa ação pela neutralidade e pelas vias pacíficas, o uso dos instrumentos multilaterais, né? Isso é desde o Barão do Rio Branco, lá em Sim, 1890, né? Vamos Então, até ver o que vai acontecer hoje no Conselho de Segurança da ONU, como o Jamil Chad nos falou mais cedo. Professor, agradeço imensamente a sua participação aqui, muito bom a gente ouvi-lo, até para que a gente possa aprofundar esse conhecimento e entender a complexidade dessa guerra e desses dois lados. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês. Bom, agora meio-dia, a gente está em novo horário no All News. Você que está acompanhando aí, fala, nossa, mas já começou o programa, está começando agora. Agora meio-dia, que a gente normalmente entra ao vivo com o nosso All News do meio-dia. A gente segue aqui com o nosso All News desde as 10 horas da manhã. Muita coisa já aconteceu nesse programa. Já entrevistamos o embaixador do Brasil na Palestina, falando sobre o resgate dos brasileiros na faixa de Gaza. Já falamos sobre as últimas notícias da guerra, os bombardeios de hoje, que não pararam nas últimas 24 horas por Israel. Falamos também sobre a questão dos reféns. 199 pessoas permanecem reféns na mão do Hamas e essa negociação de Israel para a libertação desses reféns, entre eles a filha de uma brasileira, que não se sabe exatamente se ela ainda está como refém ou não, como ouvimos agora há pouquinho, o tio dela. Quem vai chegando também aqui na nossa transmissão, não sei se ela já está pronta, mas é Madeleine Laxco, que está sempre conosco às segundas-feiras. Daqui a pouquinho ela já vem falar conosco. Antes eu queria só atualizar uma informação sobre o Líbano. Vamos para o telão aqui, que eu queria abrir uma notícia aqui para dar em relação ao Hezbollah. Muita preocupação, né, sobre a entrada do Hezbollah nessa guerra. E após o choque com o Hezbollah, Israel retirou moradores da fronteira com o Líbano. Após o fim de semana de escalada aguda na troca de fogo entre Israel e Hezbollah, o governo de Tel Aviv decidiu hoje retirar toda a população em uma faixa de 2 quilômetros a partir de uma fronteira com o Líbano, levando os moradores para pensões estatais. A faixa engloba 28 cidades e vilas. Na sexta-feira, o governo já havia criado uma zona de exclusão de 4 quilômetros, inclusive, na cidade, mais ao norte, junto ao Líbano, e no domingo um israelense morreu atingido por um dos 5 mísseis antitanques lançados pelo Hezbollah, que por sua vez foi alvejado também por artilharia e aviões de combate israelenses. Então, essa preocupação aí em relação ao Hezbollah e a escalada da violência lá em Israel. Não sei se a gente já está com a Madá, não ouvi aqui? Tá, ela já está pronta conosco. Olá, Madeleine, seja muito bem-vinda ao nosso All News em novo horário. Bom dia. Novo horário, novo formato, estreia, parabéns, Fabíola. Olá, Thales, Josias, que bom te ver de novo aqui. E olá aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha o sucesso, Fabíola, bombando aqui. A gente estava falando até agora sobre guerra, antes até a gente mudar de assunto, queria até ouvir sua opinião, né, porque a gente estava ouvindo agora o professor falando sobre o posicionamento de vários países, a gente mais cedo falou sobre a situação da Colômbia, né, que ele resolveu fazer a comparação com o nazismo, com o Holocausto, o que foi entendido ali por Israel como um absurdo, inclusive já suspenderam as exportações, né, fazendo justamente uma sanção aí comercial mesmo por essa declaração da Colômbia. Já o Brasil segue negociando, segue conversando com todos os lados e hoje uma grande expectativa do que vai ser apresentado lá no Conselho de Segurança da ONU. Queria até saber a sua opinião, Madeleine, qual é a sua expectativa sobre a atuação do Brasil nessa negociação de paz e até em conseguir retirar os brasileiros da faixa de Gaza, que essa é a missão neste momento do governo brasileiro em salvar esses 26 brasileiros, entre eles 13 crianças que estão lá na faixa de Gaza neste momento.
O Brasil está fazendo um trabalho muito bom de retirada dos brasileiros que estão ali na região de conflito, conseguiu fazer boas negociações, não só com Israel, mas também com o Egito, e isso está avançando. Na faixa de Gaza, Fabíola, a gente viu aqui os especialistas, a grande questão é que a gente tem um grupo terrorista ali, que é o Hamas. Ele vai deixar tirar as pessoas? A gente teve uma publicação hoje, eles atacaram a agência da ONU, que tinha lá os medicamentos, aquela IUN, eles atacaram, pegaram os combustíveis e pegaram equipamentos médicos. Acho que pouco a pouco as pessoas começam a entender qual é a lógica de um grupo terrorista e qual é a diferença entre um grupo terrorista e qualquer força política, por mais que você odeie essa força política. O grupo terrorista, ele não dá valor à vida. Nós estamos falando de gente que está numa jihad. Eles querem eliminar infiéis. Eles mataram, tem no New York Times a matéria, eles mataram os ativistas pró-Palestina, quando eles fizeram a incursão para matar os civis. Não interessa o que você pensa, o que você faz, interessa que eles acham que você é infiel ou não. Eles têm isso no estatuto deles. O objetivo do estatuto, no estatuto, o Hamas escreveu isso, eles querem eliminar pessoas. E existem outros grupos que trabalham na mesma lógica. O Hezbollah é um, Estado Islâmico é outro, no continente africano a gente tem um Boko Haram, e pouco a pouco nós vamos entendendo, conforme a guerra vai se desenrolando, que isso existe. E isso não pode ser confundido com um governo que está sendo odiado pelo próprio povo, que é o do Netanyahu, que já estava sendo, vamos dizer, ele já está. Eu vou tirar aqui que estão me pedindo para tirar essa conexão daqui. O som não tá legal, Madá. Se você conseguir achar aquele teu fone de ouvido, se ele estiver aí na tua mesa, aquele fone de ouvido, fica bem melhor o áudio. Tá com som ruim aqui. E agora, tá indo melhor? Bem melhor, tá ótimo. Bem melhor, vamos lá. Então, a gente não pode confundir um governo como o do Netanyahu, estava tendo passeata quase todo dia contra ele em Israel. A ministra dele, tem uma cena muito interessante, uma ministra dele foi buscar atendimento hospitalar, o povo se revoltou, botou para fora do hospital. Ele é um governo que está sendo odiado pelo próprio povo, já estava antes. Agora tem uma questão que, inclusive, é uma pendência diplomática com o Egito, porque o Ministério das Relações Exteriores do Egito diz que havia avisado que ia ter um ataque massivo. E agora esse debate também. Então, assim, este governo é odiado. Isso é uma coisa. Outra coisa é a ação de grupo terrorista. Porque o território não tem nada a ver com o território, eles querem fazer uma jihad para eliminar pessoas, como que estão fazendo? E vão continuar fazendo. Então, assim, é muito capaz que eles não deixem os brasileiros saírem. Para que eles vão deixar sair se pode usar de escudo humano? A pessoa, a gente tem que entender, na cabeça de grupos terroristas não tem humanidade, não tem pessoa. É diante disso que a gente está agora. E é muito desafiador no mundo inteiro lidar com isso. E eles fizeram uma convocação para que se matassem judeus pelo mundo. Eles estão saindo na Alemanha colocando estrela de Davi na frente de casa de estabelecimento de gente que é judia, que é o que se fazia, o que o nazismo fazia na Segunda Guerra Mundial. Conclamou uma série, ele está inflamando uma série de gente extremista no mundo inteiro. Essa preocupação do extremismo é algo que cresceu nos últimos anos no mundo todo. No universo digital você tem muito. Que tipo de doido extremista vai se levantar no mundo inteiro seguindo isso? Esse é um outro desafio que nós vamos ter. Então, assim, a gente tem que se preparar para entender diante do que a gente está, porque a tendência é que esse conflito vá se desenrolando, demore, Fabio, demore. E a gente não sei se está preparado para ver uma guerra em tempo real, né? Que eu acho que isso que é tão chocante. Porque as guerras, a da Ucrânia, a gente já começou a ver em tempo real, com as filmagens. A gente ouvia falar da guerra, a gente ouvia o que os cinegrafistas da imprensa conseguiam filmar e trazer para a gente. Nós estamos agora diante do horror de estar numa guerra, que é algo que não faz parte do nosso imaginário. Então, eu acho que até a gente sedimentar isso e entender com o que a gente está lidando, ainda vai demorar um tempo, mas a gente tem aí vários especialistas tentando ajudar, né?
E as pessoas não caírem nessa questão mais superficial aí do fla-flu dessa guerra, porque isso realmente é um absurdo, são questões complexas de muitos e muitos anos e é preciso ver esses dois lados. Vamos ver o que vai acontecer no Conselho de Segurança da ONU. Enquanto isso, a Madá vai arrumando ali o fone dela de ouvido também. Coloca o outro também para ver se melhora, Madá, porque melhorou, mas não melhorou tanto. Se você puder melhorar, enquanto eu vou até introduzindo o outro assunto, que gente, assim, aí a gente vem para o Brasil, né? A gente vai mudar um pouco a pauta agora e falar um pouquinho sobre a questão do Brasil. Esse final de semana, um dos temas aqui em debate que acabou trazendo repercussão foi a questão do chocolate. Por quê? Porque bolsonaristas e críticos de Felipe Neto, influenciador digital, comunicador, estão atacando ele nas redes sociais por ele ter virado garoto propaganda do chocolate Bis. E aí até o líder do governo no Senado, né, no Congresso, o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, foi para as redes sociais para defender Felipe Neto e para fazer propaganda do chocolate. Né? Os parlamentares gravaram um vídeo comendo chocolate para defender Neto. O Humberto também, Humberto ainda disse que é uma perda de tempo. Foi o que ele disse, uma perda de tempo. A gente tem como colocar aí um trechinho do Randolfo? Vamos colocar aqui o trechinho do Randolph? Ó, ele colocando aí, ó. Raramente acordando tarde. Perdemos o café. Aí o que foi que nos restou para salvar antes do almoço? Bis. Se não fosse o bis, a gente ficaria esfomeado até essa hora. Então é o seguinte, coma bis, viu? Vale a pena, vale a pena. Além do mais, é gostoso. Aí tem aí, falando assim, olha, é uma perda de tempo, os bolsomínios, foi o que escreveu o outro senador, né? Quererem atacar Felipe Neto por isso. Aí a deputada federal Carla Zambelli reagiu, mais razões para não comermos nada da Lacta, atacando a empresa, inclusive, foi o que ela escreveu. Aí tem o ministro também, o ministro das comunicações, né, aqui do governo Lula, o Paulo Pimenta, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, ele postou uma foto fazendo propaganda do chocolate. Também aqui, ó, olha o nível que a gente está no país. Ele com o secretário, o Vadi Damus, que é o secretário, né, do consumidor, lá do Ministério, e ele falando, olha, planejando o bis em 2026. Lula oficial, Felipe Neto, e bis oficial, entrando numa propaganda, ele ministro da Secretaria de Comunicação nas redes oficiais dele, fazendo essa propaganda. Faz sentido isso, Thales? Olha, o governo está caindo na armadilha. Se falou aqui da armadilha do Hamas para Israel, o atentado seria uma armadilha. O governo caiu na armadilha do bolsonarismo, ficar comentando bis, uma bobagem sem tamanha, que você se mostra rasteiro, tão rasteiro quanto quem atacou o fato do Felipe Neto fazer propaganda do bis. É direito do Felipe Neto, problema dele, o governo não tinha nada que entrar nisso, vai fazer gracinha, o Randolph achou engraçado fazer uma gracinha, autoridade, sempre que vai fazer gracinha, dá errado, dá ruim, como dizem na rua, deu ruim. A autoridade não pode fazer gracinha. É igual aquela ministra que no avião foi fazer gracinha dizendo que estava indo assistir o jogo do Flamengo e deu no que deu. Então, a mesma coisa é o Randolph, é o ministro da Comunicação, tudo isso não tem que fazer gracinha. Lugar de governante é falando sério, falando direito, não fazendo gracinha. Essa gracinha aí e deu ruim. Não pode. E agora, eu acho que a Lacta tem que pagar o governo pela propaganda. Se bem que eu acho que essa propaganda desse jeito é uma propaganda negativa. Não, e até para eles conseguirem balancear, além de atacar, não sei se a Madá voltou com a gente já, eu acho que já pode voltar. Vamos ver. Oi, voltei.
Voltou. Estamos tratando dessa coisa quinta série, eu acho. Mas apesar que ela não sei se dá para ser considerada quinta série. Antes de eu até passar para a Madeleine, vou ouvir o Josias antes. O Josias, tanta coisa importante acontecendo, aí vem isso, né? Um influenciador digital faz uma propaganda de um chocolate, e aí os políticos levam isso para a política e usam, né, os seus canais de rede social, e aí a gente fica sempre naquela questão, será que um ministro de comunicação, o perfil dele é um perfil oficial? Não, é um perfil pessoal? Vale ele fazer uma propaganda de um chocolate para defender um apoiador do governo Lula nesse sentido, Josias? Não, Fabíola, as pessoas têm que ter noção da responsabilidade, né, das funções que exercem e do papel que precisam ter, né? Esse é um debate que não merece bis. É um debate que mostra o nível raso a que chegou a política brasileira, com essa polarização empobrecedora entre petistas e bolsonaristas que não acaba, né? O país ardendo de necessidades, com tantos temas prementes por discutir, e ficam as autoridades medindo forças em torno de um assunto que é nada, não é? É uma polêmica vazia, rasa, mostra a qualidade dos políticos, das autoridades que temos, e a pobreza do nosso debate político, né? Evidentemente, essas pessoas não têm noção da relevância que os cargos e as funções que ocupam têm. Estamos falando de um líder do governo no Congresso Nacional, estamos falando de um ministro que deveria cuidar da comunicação social do governo, estamos falando de um assessor do ministro da Justiça. Esses personagens estão se digladiando nas redes sociais com bolsonaristas em defesa de um operador de redes sociais e fazendo propaganda gratuita de um chocolate, de uma marca de chocolate. A esse nível chegamos, Fabíola. E, nesse instante, há um projeto por votar da maior relevância na Câmara dos Deputados, que trata da tributação dos super ricos, um projeto ao qual o governo, o Ministério da Fazenda, atribui relevância capital, e o líder do governo está falando de bis. O responsável pela comunicação oficial do Palácio do Planalto está falando de chocolate. Há uma outra votação relevantíssima que vai ocorrer numa comissão no Senado, que renova a isenção para 17 setores da economia brasileira, um projeto que foi desvirtuado, colocaram um jabuti ali para estender a isenção de pagamento de previdência social aos municípios, abrindo um rombo nas contas do governo, e está o líder do governo no Congresso a discutir chocolate nas redes sociais. É por isso que o governo costuma levar algumas goleadas que se parecem muito com aquilo que os comentaristas de futebol chamam justamente de chocolate, Fabíola. Quando um time perde para o adversário de forma vexatória, né? O governo devia se dar ao respeito, Fabíola, os seus representantes também. E não é o que ocorre num debate como esse, né? Realmente mostra o grau a que chegou a política brasileira. Estamos ao rés do chão, Fabíola. A Badak é boa para comentar esses assuntos. O que você achou dessa briguinha bis versus Kit Kat? Porque a partir do momento em que integrantes do governo e apoiadores do governo começaram a apoiar Felipe Neto com o bis, outros começaram a publicar memes, inclusive. O Bolsonaro abraçada com um monte de Kit Kat na mão, e vamos de Kit Kat. Bis versus Kit Kat. Olha a discussão nas redes do nosso país, Madeleine. Para a gente ver que no departamento de marketing das empresas é preciso começar a ter de novo gente preocupada com a empresa, né? Porque a polarização está grande, a imprensa não captou o que aconteceu aí, a imprensa está achando que é bolsonarismo. Eu estou achando engraçado, porque essa é a minha área de atuação. Está achando que é o bolsonarismo contra o lulismo, mas não é, isso é uma briga comercial. Quando colocaram o Felipe Neto, colocaram para uma coisa do universo gamer que a Bis estava fazendo. No universo gamer tem uma briga gigantesca que se arrasta há meses envolvendo o Felipe Neto, que é a da Blaze, o site de apostas. E o problema não é ele ser de direita ou de esquerda, o Felipe Neto. Tinha outros influencers de esquerda aí. Foi um sucesso
a participação dos outros influencers, ninguém falou nada. Qual é o problema do Felipe Neto? É que o Felipe Neto trabalha exclusivamente com bullying online e ataque contra pessoas que sejam concorrentes ou adversários dele. Ele junta vários para atacar um. E ele faz isso sempre. Esse é o método que ele opera. E nesse caso do site de apostas, ele fez isso. E para defender o site de apostas, ele começou a falar contra a indústria do chocolate e contra os chocolates processados. Foi aí que começou a treta, entende, Fabiola? Dentro do universo gamer, numa coisa que era ali separada. O bolsonarismo entende de rede. Ele viu isso se levantando e surfou numa onda que já estava alta, já estava uma onda assim, Nazaré em Portugal, sabe? Eles pegaram e surfaram. E aí a gente vê que continua tendo um problema para o governo no universo digital. Primeiro, a pessoa que eles estão levando até na Unesco para falar de combate à desinformação e discurso de ódio é alguém que os gamers estão atrás porque não suportam mais ele fazer isso. Quem que está mais na internet, o Randolph ou o gamer? O Randolph não anda na internet, já perdeu. Randolph, Paulo Pimenta, Vadir Damus, coisa ridícula, gente. Coisa mais ridícula, Fabíola, pelo amor de Deus. Não tem noção, né, do cargo que ocupa. Entrou, e o pior que eu acho, entrou, ouviu o galo cantar não sabe onde, e entrou numa bola dividida dessa. Ficou ridículo para o governo. Humberto Costa até ficou bom, né? Porque no estado dele, essa fábrica aí desse chocolate acabou de fazer um investimento gigantesco. Humberto Costa eu entendi. O resto eu não entendi. Agora, as marcas têm de começar a olhar que as coisas vão além de qual é a ideologia de cada um e além do número de seguidores. Quando você opta por associar uma marca a uma pessoa que é divisiva, persegue as outras, cancela, quer derrubar concorrente no grito, você vai levar isso para dentro da sua marca. E foi isso que aconteceu, precisamente. Você acaba levando a pessoa e, surpreendentemente, os políticos estão indo a cabo, né? Estão indo ali junto. Você leva todo esse universo da polarização política para dentro de uma marca que era querida de todo mundo até ontem. Não tinha problema. Eu acho que vai continuar sendo, né, Madá? Quem vai deixar de comer o bis? Mas isso é uma simplificação. As pessoas, eu tenho visto, eu digo que a matemática e o antidoping vão salvar o Brasil. As pessoas acham que o boicote é porque vai parar de comprar e aí, então, a marca não vende mais. As pessoas acham que assim funciona. Pessoas com mais de 5 anos de idade, o boicote, o problema não é com deixar de comprar ou não, porque é tanto boicote que ninguém mais lembra o que está boicotado de qual lado. Daqui um mês você não sabe qual que é a marca que o cara está boicotando. O problema do boicote não é esse. O problema do boicote é você tornar uma marca de uma empresa de capital aberto polarizada e divisiva, porque a empresa como um todo perde valor quando a sua marca, que era para todos, ela passa a ser nichada. Todo mundo quer pegar a marca nichada e ampliar. Este departamento de marketing fez o oposto, ele esvaziou o valor da marca. Este é o problema. Eu, assim, com toda sinceridade, essa coisa de vamos boicotar e ninguém mais vai comprar. E aí o outro fala assim, não, mas o boicote fala muito bem, então mais gente compra. Assim, precisa sair da quinta série, né, Brasil? Não é essa conta que está em jogo. E aí, quando você tem essas empresas polarizando marcas, você leva isso para dentro de toda a estrutura empresarial. O que essa marca falou para os funcionários dela? A gente gosta de gente divisiva. Isso é legal na estrutura? Se você falar mal da gente, mas você estiver bombando, que é o caso do influencer que eles escolheram, você vai ter uma recompensa aqui dentro. Esse é o problema da estrutura empresarial que fica afetada com esse tipo de coisa. Que não tem a ver para comprar ou deixar de comprar. A marca fica problemática, entende, Fabiola? Daqui a uns 5 anos, quem não trabalhou na marca, não estava metido no meio, não lembra mais o que aconteceu. Mas as pessoas vão lembrar, não tem um problema com essa marca aí uns tempos atrás? A pessoa não lembra direito o que é, mas você já carimba o problema ali, quando não tinha décadas de quantas centenas, quantos milhares de pessoas trabalhando para construir uma marca. Vai lá,
pega uma influencer, seleciona de forma errada alguém que persegue os outros sistematicamente, enfia dentro da empresa. É isso. Bom, vamos falar do que realmente importa nesse país, que é a questão também da segurança pública. Eu queria entrar nesse assunto porque hoje tem uma reunião importante no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, está indo para o Rio de Janeiro justamente para poder trazer uma discussão importante da questão da segurança no Rio de Janeiro. A Força Nacional começa a patrulhar as ruas no Rio de Janeiro a partir de hoje e tem uma reunião marcada do ministro da Justiça, Flávio Dino, lá no Rio de Janeiro. A gente tem até as imagens aí mostrando sobre a chegada dos carros lá no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça vai se encontrar com Ricardo Capelli e com representantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para falar sobre o auxílio em operações no estado de São Paulo. A partir de hoje, as equipes da Força Nacional de Segurança que chegaram ao Rio de Janeiro já começaram a atuar. São 150 agentes que estão no estado e que vão auxiliar os policiais federais em operações. Está prevista uma reunião com a presença do ministro da Justiça, do secretário executivo de Segurança, que é o Ricardo Capelli, e também com as direções da Força Nacional da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Isso está marcado para as 2h da tarde. E o objetivo desse encontro é traçar planos para a atuação dos reforços que chegaram à capital. Nessa manhã, o comando da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal se reuniram a portas fechadas para debater as diretrizes e as orientações de como que eles vão atuar nas ruas do Rio de Janeiro, e esse encontro aconteceu na sede da Polícia Rodoviária Federal, na zona norte do Rio. Ô Josias, como é que você vê aí essa atuação do governo federal no Rio de Janeiro? Isso acontece depois, inclusive, da morte dos médicos, né, que foram assassinados na orla da praia do Rio de Janeiro, num crime que chocou o país, né? Entre as vítimas estava o irmão da deputada federal Sâmia, e depois disso, uma série de reuniões e atuação também do governo federal com o Rio de Janeiro. E agora a ida de Flávio Dino para lá, com o início do trabalho das forças de segurança no Rio. Qual é a expectativa para esse encontro, Josias? E como é que você analisa, inclusive, a chegada da Força Nacional nas ruas do Rio de Janeiro? Eu vejo isso como uma atuação atabalhoada, Fabiola, de um Estado cuja desorganização favorece uma organização cada vez mais sofisticada do crime organizado no Brasil. Então, nós estamos lidando ali com as facções do Rio de Janeiro, estávamos falando do problema lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza. Temos nós também aqui as nossas facções internas, né? E o ministro Flávio Dino fez, em resposta a uma conjuntura encrespada, sobretudo no Rio de Janeiro e também na Bahia governada pelo PT, o Flávio Dino fez, em cima do joelho, um plano de combate ao crime organizado que tinha ali alguns pontos tópicos apresentados pelo ministro, cujo detalhamento seria feito oportunamente. Então, era um programa que distribuía verbas para esses dois estados, Rio e Bahia, verbas que constituem um asterisco perto do poderio econômico do crime organizado, e essa presença da Força Nacional no Rio é nada. Se você considera, Fabiola, que no Rio de Janeiro nós já tivemos ocupação de comunidades pelas Forças Armadas durante o governo do Sérgio Cabral, isso daqui é nada. O que representa a presença de 150 agentes num estado que está conflagrado, e que reforço isso representará no esforço que as polícias militar e civil no Rio de Janeiro realizam, polícias que têm vínculos com o crime organizado também, notórios, uma situação de degradação completa. Isso num governador, o reforço vai para um governador que até outro dia defendia a política do seu antecessor, que era a política de segurança baseada no tiro na cabecinha, né? Então, é desse quadro que nós estamos falando.
nesse contexto, Fabíola, 150 agentes a mais ou a menos não tem influência nenhuma. O que o país precisa é de uma estratégia bem concebida de combate ao crime organizado em todo o território nacional. Isso envolve a proteção das fronteiras, por onde entram armas e drogas. Isso envolve uma coordenação que inclui União, estados e até municípios, e não será com 150 agentes a mais no Rio de Janeiro que nós vamos resolver o problema. Isso aqui é pura desorganização, Fabíola, de alguém que está espantado com a realidade e tentando reagir a ela, mas está reagindo de forma absolutamente inadequada. Você também entende assim, Thales, ou acha que não? Essa presença de Flávio Dino no Estado, essa articulação, ela é necessária e pode trazer transformações na questão da segurança pública do Rio de Janeiro? Necessária Fabíola. Agora, essa operação, eu tenho até um nome para ela, Operação Enxuga Gelo. Flávio Dino está levando uma toalhinha para tentar enxugar o gelo da situação catastrófica do Rio de Janeiro. Não é só no Rio de Janeiro, é no país. O crime organizado está espalhado por vários estados, por quase todos os estados, por vários municípios. Tem o sertão, tá espalhado. O que precisa? Precisa uma operação coordenada, inclusive com o legislativo, para alterar a lei. Os presídios, qual é a situação nos presídios? Você está misturando presos de alta periculosidade, traficantes muito perigosos, com gente que carregou meia dúzia de cigarros de maconha, entendeu? Que leva maconha para fumar em casa. Então você está misturando tudo, tem que mudar a legislação brasileira, tem que ter um ataque às fronteiras, impedir a entrada de droga no Brasil, porque o Brasil é um hub importantíssimo da distribuição das drogas da América Latina para o mundo. Enquanto não fechar aeroportos para droga, a situação não muda. E aí sim, aí você faz uma atuação policial, mas não esses parcos soldadecos que o ministro está levando lá. É uma toalhinha para enxugar gelo. Isso daí e nada é a mesma coisa, não vai dar em nada. E agora vamos ver se algum dia alguém senta e diz, olha, vamos fazer um projeto profundo, com muito dinheiro, para resolver o problema. Dinheiro, legislação e presídios e fronteiras. O Flávio Dino fez questão de, antes até de ir para o Rio de Janeiro, mostrar essa imagem que a gente até mostrou agora há pouquinho, se estiver aberto ainda, puder colocar de novo, desses carros blindados chegando ao Rio de Janeiro, né? Essa imagem dos carros que ele fez questão de publicar ontem isso, mas a reunião dele é hoje. São 41 veículos blindados da Força Nacional que estavam já indo ali para o Rio de Janeiro, nessas imagens aí que ele mostra, querendo mostrar a presença da Força de Segurança no Rio de Janeiro. Você acha que isso é uma saída? Pode trazer melhorias, Madeleine, para a segurança pública no Rio? É um esforço para demonstrar que está fazendo algum esforço, né? Eu concordo com o Thales, com o Josias, é uma coisa que precisa realmente de uma ação ampla, Fabíola. A criminalidade organizada no Brasil, ela chegou num ponto em que você precisa de uma ação articulada de todos os estados, governo federal, às vezes até internacional, porque os nossos grupos criminosos estão expandindo a fronteira, estão atuando nos outros países da América Latina. A minha aposta é a seguinte: cada governo que entra se depara com essa encrenca e fica se perguntando qual é o ponto de inflexão, qual é o ponto em que, se não houver essa grande ação que vai dar uma trabalheira monstro, que vai arrumar inimigo pra caramba, até que ponto eu consigo empurrar com a barriga e a população não me cobrar para fazer isso? Todo governo aposta que a bomba vai explodir no próximo e vai empurrando, até que vai chegar uma hora em que ninguém mais suporta. A gente teve isso
Um exemplo muito próximo, na Colômbia, do Pablo Escobar, anos 80. Um governo ia empurrando para o outro. Até onde vai? Pô, os caras derrubaram um avião. Ah, vamos empurrando. Os caras derrubaram, estão explodindo prédio. Não, vamos levando. Até que chegou um ponto em que a sociedade ficou de uma forma que o então presidente, César Gaviria, teve que fazer algo que não comprou para ele popularidade, pelo contrário, que na época foi muito impopular, várias das medidas foram e são criticadas até hoje. É uma briga enorme que você compra, você vai perder gente importante do governo assassinada, porque nós não estamos falando de gente que está para negociar, que está para brincadeira. Quando for mexer com esses grupos criminosos, eles vão retaliar para cima das autoridades. Então, o que a gente tem é isso, Fabiola. Ele está ali um dia, acho que de olho no STF, a coisa da popularidade com a segurança pública está ficando ruim, ele faz uma ação de mídias sociais, ele faz ali um basicão inevitável, mas comprar essa briga, eu acho que é uma coisa que nenhum político quer. Podendo evitar, eles evitam. A nossa manchete principal mudou enquanto nós estávamos ao vivo, e antes de eu me despedir de vocês, queria tratar desse assunto, que é um assunto também do nosso país e de muita preocupação, que é a questão da seca no norte do nosso país. É a manchete principal agora, uma reportagem inclusive do jornal Folha de São Paulo. O Rio Negro atinge o menor nível em 120 anos de medição em Manaus. Um agricultor até diz, não tem a quem recorrer. É o agricultor que perde a colheita e o lago virou uma lama, praticamente uma lama lá em Manaus. Uma situação extremamente grave e preocupante no nosso país, justamente por conta dessa dificuldade em conseguir levar água para essa região no nosso país. A gente até sabe que recentemente o governo brasileiro mandou uma equipe lá para essa região para poder conseguir ajudar. O Rio Negro atingiu hoje o seu nível mais baixo em 120 anos de medição. A marca quebra o recorde negativo em 2010 e confirma a seca em 2023 como a mais severa dos últimos tempos. Esse é um ponto de seca da Amazônia brasileira. Dados de medição do Porto de Manaus, levados em conta em análises e estudos do INPA, mostraram que a cota do rio nessa segunda-feira é de 13,59 milímetros. Para a gente ter uma ideia, em 24 de outubro de 2010, que também foi outro tempo super difícil, foi 13,63. E segundo um climatologista que foi ouvido pelo jornal Folha de São Paulo, ele é pesquisador do INPA, ele diz que o rio deve descer ainda mais. Pelos dados históricos, as grandes secas se prolongaram pelo fim de outubro e início de novembro, o que deve fazer com que essa estiagem seja realmente histórica e que transforma não apenas as paisagens, como a gente vê aí, essa lama toda, né, nos rios, também a situação das pessoas que vivem lá. Josias, esse é algo de muita preocupação do governo brasileiro, mas como lidar com essa que é uma das estiagens mais graves que já aconteceu ali na Amazônia? A forma de lidar adequadamente com o fenômeno, Fabiola, é tratando a sério, né? O drama climático ele chega tão rapidamente que o brasileiro, por vezes, tem a sensação de que o futuro já ficou para trás, né? Nós temos agora excesso de chuvas na região sul e estiagem na região norte. Os dois fenômenos são tradicionais, sempre tivemos ali esse tipo de problema, mas eles vieram numa proporção jamais vista, não é? E isso virou também no final de semana, como tudo no Brasil, razão para a polarização. A ministra Marina Silva fez pronunciamentos a meu juízo, adequados sobre a matéria, disse, olha, temos aqui providências emergenciais a tomar, inclusive para evitar... Manaus ficou sob fumaça nos últimos dias, né? Uma atmosfera irrespirável, e a ministra falava sobre a necessidade de enviar brigadistas, de reforçar o combate às queimadas na região norte, e mencionava o descaso com que o governo anterior tratou esse problema. Aí vai o Bolsonaro, as redes sociais,
acusa a ministra de divulgar fake news, de tudo no Brasil acaba virando um fla-flu de polarização. Se nós enveredarmos por esse caminho, aí não trataremos o problema a sério, com a seriedade que ela merece. Do contrário, precisamos olhar o que está acontecendo, tratar a questão de forma emergencial, acudindo ali as pessoas no norte, por exemplo, há pessoas que sobrevivem desses rios, né? Pescam, se transportam por meio desses rios, e precisamos acudir essas pessoas, como do mesmo modo que estamos acudindo ou tentando acudir as pessoas que foram atingidas pelas enchentes na região sul, seja em Santa Catarina, seja no Rio Grande do Sul. Então é tratar da emergência, Fabiola, sem perder a noção de que o futuro ficou para trás. Então, aquilo que seria reflexo do aquecimento global já está acontecendo. Então, nós precisamos tratar disso a sério, obter no exterior todos os recursos que o Brasil puder conseguir no debate sobre mudanças climáticas, levar esse assunto a sério, e levar a sério significa incluir no orçamento dinheiro para tratar dessa matéria e nos foros internacionais, se credenciar para que o Brasil seja levado a sério neste que é o item número 0 da agenda do Brasil, que é clima. Nessa matéria, o Brasil tem pódio para falar, tem autoridade para falar e precisa respeitar a sua própria autoridade. Para ser respeitado lá fora, precisa se levar ao respeito aqui dentro. Isso inclui tratar a sério o problema, Fabiola. Olha, dos 62 municípios do Amazonas, 50 estão numa situação de emergência nesse momento e 10 em alerta. Essa é a Defesa Civil do Estado. E segundo os especialistas, o que merece mais atenção é o rio Jutaí, que fica no oeste do Amazonas, e por vivenciar uma seca não vista há 15 anos, a estiagem extrema atingindo a região norte do país, em especial também Manaus, e todo mundo sendo afetado por isso lá na região. O Thales e a Madá querem comentar alguma coisa sobre essa questão da estiagem aí? Eu queria só falar uma coisa. Pode falar. Vai lá, Madá, você primeiro, depois o Thales fala. As damas na frente. Obrigada. Eu queria só fazer uma observação, Fabiola, que quem não é da região, é claro que a gente sente empatia, sente o drama, mas eu acho que a gente minimiza o impacto, que é uma seca lá. Uma seca no Amazonas, nesses 50 municípios que estão em emergência, não é igual a uma seca em São Paulo, não é igual a uma seca em Brasília, não é igual a uma seca no Rio, não é igual a uma seca no Sul. Porque tudo na vida das pessoas gira em torno do rio e da navegação. Tudo. A pessoa, ali a locomoção, você não tem estrada. Ali a locomoção é pela água, a locomoção de tudo. Toda a vida da pessoa depende daquele sistema de rios estar funcionando. Quando tem uma seca aqui em São Paulo, a gente já sofre pra caramba. Estiagem no sul já é um desastre, porque são as colheitas, é o dia a dia mesmo do abastecimento de água, nós já passamos por isso. Mas o que a gente passou não é igual ao que eles estão passando lá. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem de ressaltar muito. Ali é tudo em torno da água. Quando seca, acabou todo tipo de atividade, é o desespero total. E é por isso que o norte do país está passando agora. Por isso que esse problema, concordo com o Josias, não pode ficar no meio desse emburrecimento coletivo de polarização política. É algo que tem de ser endereçado como política de longo prazo, porque a persistir isso do clima nessa região, vamos dizer, no ano que vem tem, no outro ano tem que ter um plano B de como essas cidades vão funcionar de agora em diante. Vai ter que ser feito isso em algum momento. Não, e aí vira essa, como até o Josias falou, né? O Bolsonaro colocou uma foto da Marina Silva, que ela numa entrevista tinha falado sobre a queima lá na região, e aí já mistura tudo também e ataca ela.
e aí vira também uma briga política, quando que na verdade as vítimas são essas pessoas, como a Madar falou agora, né, que são as grandes afetadas, e a gente também nem sabe o que é isso, né, essa coisa de você ficar sem água, nesse sentido. Isso está acontecendo no Brasil agora, numa região brasileira, agora, é uma emergência do Brasil, e o que estão fazendo para isso, né, Thales? Essa que é a pergunta. Pois é, a grande polarização que está havendo não é política, a grande polarização é entre o conhecimento e a ignorância. Tinha gente que acreditava que não havia aquecimento global. O Trump falou isso lá abertamente nos Estados Unidos. Essa história de aquecimento global é bobagem, e foi seguido por algumas pessoas aqui. Tem gente que acredita que a Terra é plana. E aí é duro você dialogar entre o conhecimento e a ignorância. Gente que não aceita falar em sexo nas escolas, educação sexual para meninas, para se protegerem de doenças sexualmente transmissíveis. Gente que é a favor da ignorância, defende a ignorância. Essa é a grande polarização que existe e que provoca esse tipo de problema. Nós estamos vivendo um turning point no mundo, na questão climática mundial. E se não tivermos urgentemente atitudes para proteção dos rios, para proteção do clima, nós vamos destruir o mundo e o país. A Amazônia, ela é fundamental para São Paulo. Se tiver uma queimada lá grande, São Paulo fica às escuras. Esse é o fato. Manaus está vivendo uma situação da maior poluição do mundo. Viveu agora, está vivendo agora. Então, é isso, é a polarização entre conhecimento e a ignorância. Está na hora de dar um basta na ignorância e torcermos para os ignorantes não voltarem a dar o tom das políticas públicas. É isso. Ai, não, e o ex-presidente colocou até junto com a imagem da Marina Silva a música do tema do filme ET. Bom, mas aí quem quiser que interprete o que ele quis dizer com isso, né, com a imagem dela, mas é isso. Vamos que vamos! Olha, queria muito agradecer vocês, foi um sucesso aqui a nossa estreia do nosso All News, agradecer também toda a nossa turma aqui, os nossos incansáveis produtores, a galera que fica aqui comigo no estúdio, Tchê e David, todo mundo que está aqui nos ajudando e colocou esse programa no ar. A nossa estreia foi nossa reestreia, né? Não é estreia, é reestreia do nosso All News nesse horário, das 10 às... Era para ser até 12:30, mas o Josias estava falando, daqui a pouco a gente já está logo até as 2, né? Os incansáveis. Obrigada pela parceria de vocês. Muito obrigada, Josias, pela parceria. E vamos que vamos. Amanhã a gente se encontra às 10 aqui. Eu que agradeço sempre, Fabíola. Você sabe que 99% do sucesso desse programa se deve à sua presença, sua competência, sua simpatia e a presença desses parceiros aqui que estão engrandecendo, entrando mais cedo, engrandecendo o nosso horário, né? Já atuavam aí a partir do meio-dia. Mas é isso, Fabíola, o nosso objetivo é sempre levar uma análise mais qualificada e mais diversificada para a nossa audiência, para que cada um tire as suas conclusões, para que cada um reflita sobre a realidade nacional e internacional, né? Sobre esse emburrecimento que acomete a política brasileira, e que cada um consiga construir as suas âncoras, né, Fabíola? Estamos precisando de âncoras. Às vezes dá a impressão de que o país está meio à deriva, né? A gente chega lá. E entre análises, as entrevistas, e é muito bacana, a nossa equipe de produção, Luísa, Letícia, Luiz, todo mundo conosco produzindo para que esse programa aconteça, inclusive com as entrevistas ao vivo sendo realizadas aqui e sendo marcadas na hora, como foi hoje, né? No momento em que a gente está no ar, a equipe de produção produzindo, é importante a gente falar sobre essa turma. Parabéns, viu, gente? Eles estão aqui do lado. Muito bom ter vocês. Não, e com sonoplastia, né, Fabíola? A gente estava entrevistando o embaixador brasileiro na Palestina, de repente... Nem me fale. Soa o alarme, né? E depois o som de uma bomba, quer dizer, a sonoplastia
Foi em tempo forte real, né? aquilo. Mostrando Não, a estreia realidade sempre que tem eles que ter uma vivenciam coisa lá, né? assim, né? É uma das notas mais lidas nesse momento na nossa página do UOL, justamente isso, a sirene que toca e o embaixador dando entrevista. Eu falei, mas o senhor não tem que ir lá se esconder? Ele tem, mas eu vou ficar aqui falando com vocês. Podem ir, vai todo mundo pra lá. E lá o barulho. Ele, uma bomba. Ai meu Deus. E ele lá, muito triste, né? A gente falando aqui sobre, muito triste, muito tenso. Madá, obrigada por você estar aqui conosco. Para Madá não mudou muita coisa. Ela entrou hoje meio-dia mesmo, ficou quase até 1, quase a mesma coisa, né, Madá? Ficou mais ou menos igual, mas estamos aqui, Fabíola, sucesso, essa estreia que fica nesse formato em que a pessoa vai se informando. Fabíola vai passar a ser companhia das pessoas durante a manhã, né? A pessoa vai fazendo as coisas dela, vai trabalhando, bota aí o All News no fundo, vai ouvindo, vai se atualizando, vai trazendo opinião qualificada, não fica aí no Twitter, vendo esse chiqueiro moral, gente gritando, gente falando absurdo. Aqui, tem todo tipo de opinião, você vai acompanhando, se atualiza, você sai para almoçar, você já está informado e tranquilo, porque não entrou naquela guerra. Você já está informado e tranquilo, que você sabe o que você está fazendo. Um beijo, Madá, porque você volta na sexta-feira conosco, né? Isso, sexta-feira eu tô de volta. Segura ainda, não desliga que eu vou dar tchau pro Thales também, nosso parceiro que estará sempre conosco aqui nesse horário também, às segundas, quartas e sextas. Uma honra ter você conosco, diretamente de Brasília. Thales, obrigada pela parceria. A honra é toda minha. Agora, deu para ver nesse programa hoje que vai ser uma companhia, como disse a Madeleine, uma companhia de todas as manhãs. Você não vai poder passar amanhã sem deixar de assistir o All News. Deixando de assistir o All News, porque o All News tá com tudo, tá com todas as informações e excelentes comentários de gente como Josias e Madeleine, né? Muito bom. Você sabe que no final de semana eu estava no supermercado, aí uma senhora me parou e falou: ai, Fabíola, eu adoro o All News, eu não perco, eu adoro. Sabe o que eu gosto? Você é animada, eu já começo o dia feliz. Eu começo o dia animada, você colocando o Josias para rir e eu dou risada junto, não sei o quê. Então, eu agradeço a companhia de quem ficou conosco aqui ao longo desse horário. É um horário novo, a gente estava assim, será que o pessoal vem com a gente? Veio, a gente teve aí uma ótima audiência nesse novo horário e espero essa audiência de novo amanhã. Um beijo para vocês. É muito bom trabalhar com pessoas e profissionais tão competentes como vocês aqui que estão na tela e todos os outros que estão fora da tela. Tem uma galera enorme trabalhando aqui na redação para que o All News vá ao ar e que ele tenha essa qualidade que a nossa audiência merece. E a gente promete melhorar cada vez mais. Um beijo e até amanhã. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você quiser sempre atualização do que está acontecendo, tem um cafezinho do All News. Hoje eu fiz 2 vídeos para o pessoal do WhatsApp. O nosso cafezinho do All News é o nosso canal no WhatsApp. E lá tem todo o conteúdo, tem bastidores, tem vídeos e tem também o link do programa que você pode compartilhar para todo mundo. Porque é isso, como a gente falou aqui, você ter informação de qualidade, de confiança, para que você forme a sua opinião. Esse sempre é o nosso objetivo, que você forme a sua opinião e você desenvolva a sua própria análise dos acontecimentos do nosso país e do mundo. Te espero amanhã, então, às 10 horas da manhã, nesse novo horário. A gente está super feliz com a nossa reestreia nesse horário, sempre às 10 horas da manhã. O All News, então, 10 horas da manhã comigo e agora à tarde, mais cedo. Volta às 5 horas da tarde, porque Diego Sarza também está todo empolgado com a estreia desse horário novo. Às 5 horas da tarde, um programa mais longo, com mais análise, mais entrevista ao vivo, para que você também possa terminar o dia super bem informado do que aconteceu. Nessas 2 edições mais longas, a gente vai conseguir aprofundar todos os assuntos importantes e trazer também as análises dos nossos colunistas que você sempre lê no UOL e aqui você acompanha ao vivo. Então, muito obrigada pela confiança, pelo carinho, pela sua presença hoje aqui na nossa live, que hoje foi muito especial ter você aqui conosco. Uma boa tarde para você e até amanhã. Wow.